Bom dia a todas, bom dia a todos. Nesse dia friozinho aqui em Campinas, né? Bom, pessoal, estou muito feliz hoje da gente iniciar a segunda sessão do sexto ciclo de debates Alternativas Sistêmicas rumo à sustentabilidade da vida. Vou só fazer uma pequena introdução, para quem não conhece o projeto, né? É um projeto, junção de várias parcerias, né? Esse ciclo de debates, ele faz parte da disciplina da pós de Economia das Mudanças Climáticas, Perspectivas Latino-Americanas. Essa disciplina, ela faz parte de uma parceria com o programa EPOG, EPOG Plus, né, que é Economic Policies for Global Bifurcation. Então, a gente está recebendo esse semestre aqui no Instituto 3 alunas do programa EPOG, que estão fazendo um circuito aí por universidades brasileiras. E também, finalmente, né, faz parte do sexto ciclo de debates Alternativas Sistêmicas rumo à Sustentabilidade da Vida, que é um projeto de extensão coordenado pelo professor Paulo Fracalanza e a professora Rosana Coraza, na graduação. E é a primeira vez que a gente está fazendo o ciclo de debates mais voltado ao público de pós-graduação do Instituto. Falando nisso, eu gostaria de transmitir aqui as desculpas do professor Paulo Fracalanza e Rosana Coraza. Eles tiveram questões familiares e não vão estar presentes aqui hoje, mas eles fazem parte de tudo isso, tanto pela idealização da disciplina, idealização do ciclo de debates e, principalmente, dessa forma de apresentação aos nossos alunos, à nossa comunidade, de alternativas. Ontem eu estava conversando com a Gabi, a gente estava lá em casa, batendo vários papos, né, Gabi? E falando que a gente apresenta muito aos nossos alunos os diagnósticos, né, da policrise, das crises sociais, da crise climática, e a gente percebe uma desesperança muito grande, óbvio, né, gente, porque o cenário é muito triste e perturbador. Mas, aqui no Instituto, com o professor Paulo e a professora Rosana, e agora eu também dando continuidade, né, ajudando nesse esforço da gente apresentar aos nossos alunos, à nossa comunidade, alternativas, mostrar que um mundo diferente é possível, né? Mostrar que as pessoas, né, as comunidades, os territórios se organizam de maneiras distintas, diferentes daquilo que o modelo capitalista, né, nos apresenta. Então, esse seminário ele tem o objetivo de apresentar para vocês pessoas que militam nas áreas de alternativas, né, iniciativas tanto no campo das ideias como territoriais. Nós tivemos na primeira sessão, só para lembrar quem está aí no YouTube também consegue acessar, a Sabrina Fernandes, falando de ecossocialismo. Então, nós hoje teremos esse movimento, esse processo que é a economia de Francisco e Clara, que tem um lugar muito especial no meu coração. E a gente vai falar também de pós-extrativismo, no dia 1º, com Bruno Milanês, e depois, para finalizar, em grande estilo, a gente vai ter Alberto Acosta falando de Bem Viver. As duas próximas sessões serão online, tá? Gente, sem falar muito mais então eu vou chamar os nossos convidados aqui, e depois eu vou começar a fazer uma pequena apresentação rapidinha, né, do que é a economia de Francisco, e claro, como que surgiu no movimento global, e aí eu vou passar para os nossos convidados especiais, tá? Eu queria chamar à mesa aqui primeiro a Gabriela Consolaro. A Gabriela é doutoranda em Direitos Humanos e Estado Democrático de Direito no programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Pesquisa conflitos socioambientais e organização popular. Mestre e bacharel em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina e é liderança nacional da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara, facilitando os processos de implantação das casas de Francisco e Clara, que a gente vai falar hoje bastante. Também é co-coordenadora da Vila Agricultura e Justiça no Movimento Internacional de Economia Francesco e faz consultoria em Direitos Humanos e Cooperação Internacional na AVICE, certo? Brasil. Muito bem, obrigada, Gabi. Bom, vou chamar à mesa também o Glauco Barsalini, que é bacharel e licenciado em Ciências Sociais pela Unicamp, doutor em Filosofia pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp também,
Atua como docente permanente na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, a nossa PUC Campinas, atuando na Faculdade de Ciências Sociais e no programa de pós-graduação em Ciência da Religião. Ele também atua na coordenação de GTs, por exemplo, no Grupo de Trabalho Religião, Política e Espaço Público, SOTER, e integra o GT de Ética, representado pela Ampitecre. Não sei se eu falei direito. Também é membro do grupo Religião, Ética e Política, do CNPq PUC Campinas, e faz parte do grupo de trabalho de formação da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara, Núcleo de Campinas, desde 2021. Suas principais chaves de reflexão teórica investigam o poder social e suas relações com o Estado, articulando temas como cultura, direitos humanos, exclusão social, tensões entre teologia, religião e política, e também realiza sua formação na Escola Brasileira de Psicanálise e no Centro Lacaniano da Investigação de Ansiedade desde 2025, praticando psicanálise, certo? Bom, e eu gostaria de chamar a nossa última convidada, Maria do Carmo Cabral Carpinteiro, certo? Médica sanitarista, formada pela Universidade Federal de Pernambuco, com especialização e mestrado em saúde coletiva pela Unicamp. Trabalhou durante mais de 20 anos na Secretaria de Saúde de Campinas. Foi secretária de Saúde em Campinas, Várzea Paulista e Amparo. E hoje milita no Movimento Popular de Saúde e apoia o Conselho Municipal de Saúde. Também, e muito importante, é voluntária da Cozinha Solidária do São Marcos há 4 anos. Que mesa de peso, né? E variada, né? Isso que é legal. Temos aqui uma economia... Eu preciso me apresentar, né? Bom, gente, vamos lá. Eu sou Mariana Reis Maria. Eu sou formada em economia por esse instituto, mestre em economia por esse instituto, doutora em economia por este instituto e atualmente professora, doutora aqui no Instituto de Economia da Unicamp. Eu faço parte também da Economia de Francisco e Clara e principalmente, né, atuei em várias posições dentro do movimento global. Então, já fui coordenadora também da Vila Energia e Pobreza por bastante tempo, fui Research Fellow num projeto que chama IOF Academy. Atualmente, eu sou membro do Conselho Científico, do Comitê Científico da Fundação, eu já vou explicar para vocês o que é a Fundação, The Economy of Francisco Foundation, e também sou representante jovem na Assembleia da Fundação. Bom, é um prazer estar aqui com vocês hoje e eu acho que eu sonhei com esse momento de apresentar dessa maneira, né, a economia de Francisco e Clara para os nossos alunos. Eu sempre apresento em aula, as pessoas sabem que eu faço parte desse processo, trago para os alunos, tanto na pós como na graduação, mas é a primeira vez que a gente vai fazer uma mesa dedicada à economia de Francisco e Clara nesse instituto. Eu fico bastante emocionada, porque era um sonho sendo realizado, assim. É um projeto tão bonito, é um movimento tão bonito, com tanta capilaridade, com tantos frutos, né? E qual que é o objetivo aqui hoje, gente? A economia de Francisco e Clara, ela, né, nessa seara nossa de apresentar alternativas, ela apresenta alternativas muito concretas, tá, no território. Eu vou ter um papel menor aqui hoje, eu vou fazer uma pequena apresentação só para a gente entender da onde que surgiu, tá, o movimento global que inspira os movimentos regionais, tá, que é o caso aqui da Articulação Brasileira de Economia de Francisco e Clara, que tem a nossa bandeirinha aqui, bonitinha, e para vocês entenderem, né, que esse é um movimento que foi inspirado regionalmente pela economia de Francisco global. Então, eu vou só rapidinho abrir aqui, porque a gente vai estar compartilhando ali no YouTube também, né, a apresentação. Só, deixa eu abrir aqui. Eu vou tentar ser breve, gente, porque os nossos convidados têm muito mais aqui a contribuir do que eu, tá? Mas só para a gente chegar, para vocês entenderem da onde que surgiu, né? Economia de Francisco. Hoje a gente é uma fundação, já vou explicar como que a gente chegou nisso, tá? Mas a economia de Francisco... Deixa eu só... Acabou ficando a apresentação... acabou ficando a apresentação em inglês.
Ah, mas vai assim mesmo, tudo bem. Pois eu tinha feito a apresentação em português, acho que eu coloquei a apresentação errada ali. Rapidinho, então, vou só apresentar para vocês que a economia de Francisco, ela surgiu a partir do chamado do Papa Francisco em 2019, convidando jovens economistas, empresários, ativistas do mundo inteiro para um encontro global. Tá? E esse encontro global, ele seria realizado em 2020. Veja bem, era março, certo? De 2020. E a gente teve a pandemia. Né? Então, passagens compradas, planejamentos, tudo foi por água abaixo. Né? O Papa Francisco, ele já vinha, né, tinha alguns documentos, né, que ele muito sistematicamente vinha trazendo para a gente uma crítica muito pertinente e dura ao sistema capitalista, né, que, nas palavras dele, é um sistema que mata, que exclui, que descarta o ser humano. E alguns documentos são a base, né? Eu tinha até trazido aí no slide em português alguns trechinhos, né? Mas eu lembro alguns de memória, né? Então a gente tem o primeiro documento que foi lançado pelo Papa, não era uma encíclica, uma exortação, que é a Evangelii Gaudium, né? Em que ele fala que o sistema capitalista é um sistema que está, na verdade, né? É o fim em si mesmo, né? É um fim em si mesmo. Então, o sistema capitalista, o sistema econômico, a economia, a partir, né, dessa organização capitalista, ela está a serviço do dinheiro, né, da valorização, e não aquilo que a economia foi criada para ser, né, que é a serviço dos bens comuns, a serviço da administração da casa comum, né, pelo próprio nome, a origem, né, grega do nome economia. Esse é um documento importante para a gente, né? Só voltando um pouquinho para trás, para dizer que a economia de Francisco ela não é um movimento confessional. Tá? O que é isso? Não é um movimento para católicos. Né? É um movimento para pessoas que compartilham de princípios, independente da religião. Inclusive, a gente tem pessoas que não se identificam com nenhuma religião e fazem parte também do movimento. E o Papa Francisco faz esse convite, ele fala às mulheres e homens de boa vontade, né, não aos cristãos. Né. Obviamente, ele tem mensagens para os cristãos, né, então quem faz parte da Igreja Católica tem aí alguns ensinamentos que ele resgata. Né. Por exemplo, na Laudato Si. A Laudato Si talvez seja o documento mais conhecido desse movimento, dessa construção do Papa Francisco. Se vocês clicarem lá no Google Scholar, Laudato Si, vocês vão achar vários trabalhos de diversas áreas do conhecimento estudando a encíclica Laudato Si, louvado seja, que é uma encíclica que ficou conhecida como a encíclica do meio ambiente. Tá? Então, se você tem editoriais do Observatório do Clima sobre, né, tem vários movimentos ambientalistas que pegaram também a encíclica para discutir dentro dos seus movimentos. Então, Evangelii Gaudium é um documento que é uma base, né, para o movimento global e também para os regionais. Laudato Si, extremamente importante. A gente tem, inclusive, um movimento chamado Movimento Laudato Si. E acho que o combo, né, teve outros documentos depois, mas a Fratelli Tutti, em que ele traz, sim, aí definitivamente, isso já estava presente nos outros documentos, os ensinamentos franciscanos, né, da comunidade, a substituição do senhorio pelo fratelli, né, pela comunidade, pelos irmãos. Bom, ao longo desses documentos, que baseiam nossa concepção do que seria uma nova economia, né, dentro da economia de Francisco global, e também, né, nas regionais, né, como também se apropriam desses documentos, né, de base, a gente tem várias críticas, né, então, e vários ensinamentos e vários conceitos importantes. Né. Então, deixa eu só ver se a gente consegue aqui. Depois, é que aqui fala mais do histórico, né, da IOF Foundation, eu tinha trazido um pouquinho dos princípios, tá? Mas eu já volto aqui também, só para a gente trabalhar um pouquinho a timeline aí, o cronograma como que aconteceu, né, da economia de Francisco, por que começou e o que virou. Bom, mas aí a gente tem alguns conceitos chaves, tá, que é importante, eu acho que a gente vai acabar emergindo aqui da discussão também, que o Papa Francisco, principalmente na Laudato Si, ele cunha um termo
né, que é a ecologia integral. Não sei se vocês já ouviram falar, né? A ecologia integral, ela entende a crise climática e a crise social como uma crise só. Tá? E isso vem do entendimento do cristianismo primitivo também, de que, e aí sim, né, ele fala aos cristãos, mas isso se estende também a todas as pessoas que, pode ser bem científico, na verdade, na economia ecológica a gente fala da biosfera, né, lembra, eu vou fazer esse paralelo, mas de que o cristão ele tem 3 dimensões de relações principais, com Deus, com o próximo, né, com o irmão, e com a casa comum, com a criação. Então, lutar contra a injustiça social está no mesmo patamar que lutar contra a injustiça climática, ou lutar contra a questão climática. E o Papa Francisco levanta na Laudato Si algumas frases bem interessantes, que é: aquilo que não nos permite resolver a questão da pobreza e da desigualdade tem a mesma raiz do que causa o aquecimento global, do que não nos permite resolver a questão das mudanças climáticas. Então, esse é o entendimento, né, da ecologia integral, que essas crises elas estão relacionadas. Não adianta fazer ecologismo raso e não adianta olhar a questão social e não olhar a questão ambiental. Elas são inseparáveis, né? E isso é uma... Eu gosto de falar essa frase, que eu acho que é espiritualizar o debate. E espiritualizar o debate não é torná-lo religioso. Veja bem, é uma diferença muito importante. Porque espiritualizar pode até você pensar como a gente pensa em economia ecológica, que a gente está dentro de algo que é superior a nós, a gente está na biosfera, certo? A gente está, vamos ser bem científico, num sistema fechado, um planeta que é um sistema fechado, né? Se eu entendo isso, eu entendo que economia e eu, como ser humano, faço parte de algo maior. Isso, para mim, já é uma espiritualização da economia. Eu entendo isso como uma espiritualização, que não é religião. Tá? Mas se você quiser ir mais longe, se você é cristão, ou se você acredita em algo, né, superior, você pode entender que você faz parte de uma criação, né, e você tem uma responsabilidade de cuidar dessa criação também, né? Você depende dela e você cuida dela. Então é muito interessante, o Papa Francisco chama para a conversão ecológica. Então, o movimento Economia de Francisco, ele tem esse coração do conceito da ecologia integral e do chamado à conversão ecológica, né, que é o entendimento de que a gente só vai entender e lidar com a economia ou construir uma economia diferente, uma economia realmada, né, que ele fala bastante, que é essa reconexão com essas 3 dimensões, se a gente entender que as crises são conjuntas. E, portanto, ele propõe uma conversão ecológica. Gente, vou só então falar rapidinho, esse é o panorama de fundo aí, depois os nossos... O pessoal aqui, convidados, eles vão falar e adentrar e trazer isso, né, para o chão. Mas, só para dizer para vocês, então, que, felizmente está em inglês, eu peço desculpa mais uma vez, que eu troquei as apresentações na hora de passar. Teve o convite 2019, então, uma carta. Quem quiser procurar essa carta, muito fácil de achar. Coloca lá, Carta de Francisco, vai ter em português, tem todas as línguas, né, o Vaticano traduziu. Em 2020, a gente teria o encontro global, certo? Mas a gente não teve. O que aconteceu? Foi uma coisa muito interessante, foi que a gente construiu uma comunidade online. A verdade é essa, né, Gabi? Então, a gente começou, a partir da proposta de organização, né, do comitê organizador de 12 vilas temáticas. Então, é isso que são as vilas, né? A Gabi, co-coordenadora da Agricultura e Justiça, eu fui co-coordenadora da Energia e Pobreza, a gente tinha Mulheres para a Economia, CO2 e Desigualdades, eu não lembro todas agora, mas enfim, eram 12. E aí as pessoas se organizavam no meio da pandemia, a gente ficava horas conversando, fazia várias reuniões. Para mim foi uma coisa muito boa da pandemia, assim, que eu consegui ter contato com pessoas que tinham muita esperança, e isso foi importante para mim. 2021 a gente teve, né, o segundo evento online ainda, infelizmente, mas a gente começou a ter a IOF Academy. Eu entrei nessa primeira leva aqui como Research Fellow. Se vocês olharem o YouTube da Economia de Francisco, tem muita coisa, tá? A gente tem Kate Howard, já falou algumas vezes,
Jenny Nelson já falou várias vezes lá. A gente tem várias, assim, Mariana Mazzucato, tem uma galera muito legal, tá? Jeffrey Sachs, Stiglitz, se eu não me engano, ele deu alguma palestra também. Vandana Shiva, verdade, eu estava nessa da Vandana Shiva, foi muito legal. Leonardo Boff, teve Leonardo Boff, teve Vandana Shiva, foi muito, muito legal. Padre Wilson Groh, maravilhoso. Bom, e aí, finalmente, em 2022, a gente se encontrou em Assis, e foi uma catarse, assim, porque todo mundo tinha se visto só online, a gente viu todo mundo pela primeira vez, e foi uma coisa muito bonita. E a gente encontrou o Papa nesse momento aqui. Bom, e aí o Papa, final de 2022, começo de 2023, ele decidiu tornar o movimento uma coisa institucionalizada, né? Então, em 2023, teve um processo de avaliação, então, teve uma série de conversas com os núcleos, com os hubs, da economia de Francisco para entender como que poderia se tornar algo mais institucionalizado. Em 2024 foi criada a fundação estabelecida, pessoa jurídica, uma fundação que está aí se construindo ainda, mas tem o objetivo de ajudar os projetos da economia de Francisco. Então, está tentando captar recursos e tentar tornar isso um suporte mais organizado, né? Porque vocês devem imaginar que esse processo não é fácil, né? A maioria das pessoas são voluntárias, não tem muito recurso, não claro, tem um apoio do Vaticano, mas não é uma fundação do Vaticano, a gente é independente, então é difícil, não é muito fácil, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui. A missão já acabei já falando, a governança, né? Eu queria ver se tinha alguma foto do evento, né? Esse aqui é uma fotinha do evento de 2022. E que a gente assinou o pacto com o Papa Francisco também para uma nova economia. Então a gente se comprometeu como economistas a construir uma nova economia. Deixa eu só falar rapidinho, então, da divisão, porque daí eu vou já passar para a Gabi, que a gente tem, então, alguns projetos acontecendo, mas a gente tem algo muito maior, porque, na verdade, o processo da economia de Francisco, ela furou muito a bolha, né? Então, as pessoas começaram a construir, desde a pandemia, hubs locais, articulações locais, tá? Para trabalhar com os territórios. E aí a gente tem muitos hubs, né? Mais de 50 hubs locais no mundo inteiro. E entre eles, né, a gente pode chamar articulação, é um hub brasileiro, né? Articulação brasileira pela economia de Francisco e Clara, é também um hub. A gente tem um hub latino-americano. Eu tinha trazido aqui a chamada. Depois eu abro para vocês, no finalzinho a gente coloca. A rede latino-americana está com a chamada do Congresso aberto, até dia 21 de junho. E vai ser na Costa Rica. Então, eles vão fazer o congresso da rede latino-americana de economia de Francisco e Clara. E é super legal, tá, gente? Quem quiser participar, quem trabalha com temas correlatos aí nos territórios e tal, vale muito a pena, né? Depois a Gabi pode falar um pouquinho, também tem os congressos da articulação brasileira. Mas aí a gente tem o hub da Argentina, é muito forte, o hub mexicano é muito forte, né? Colombiano, aí na Europa tem vários também, a Polônia muito forte, Portugal muito forte, são grupos bem organizados. Tá? Oi? Itália, obviamente. Mas a Itália eu nem falo, né? Porque já é fácil para eles. Nossa, corta essa parte, Davi. Brincadeira. Não. Mas então é isso. Eu vou passar agora para a Gabi, que eu acho que a parte mais legal é daqui para frente, né? Gente, bom dia. Bom, primeiro agradecer, né, a oportunidade, Mari, professor Paulo, professora Rosana, que fizeram esse convite, não diretamente a mim, porque não recebo assim, né, mas a Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara, de estar aqui falando com vocês sobre o nosso movimento social, essa construção e esse caminho de pessoas diversas do Brasil inteiro que se unem por um chamado que é global para construir outras realidades nos territórios, né? Essa é a nossa missão de vida nesse momento da nossa trajetória, construir outras realidades no território com o povo, para o povo. É uma perspectiva que vocês veem pela apresentação da Mari, que vai além do que a academia nos proporciona, mas que se ampara muito nas teorias e nas construções de pesquisa acadêmicas, teóricas, para outras realidades possíveis, outros mundos que são possíveis e que nós acreditamos que brotam dos territórios, das periferias, os lugares marginalizados, que organizados e a partir da mobilização territorial e da organização popular conseguem despertar em suas realidades outras possibilidades de ser e de existir no mundo,
se posicionando por essas que a gente chama de outras economias, mas que podem ser chamadas de vida digna, de reino de Deus, de outros mundos, de outras possibilidades, de alternativas sistêmicas, de pluriversos que surgem das realidades dos territórios. Foi com essa missão e essa intenção que a gente atendeu esse chamado do Papa Francisco e que, mais uma vez, a gente atende o convite, Mari, de estar aqui com vocês para partilhar um pouco da nossa trajetória. E aí é uma alegria estar com o Glauco, estar com Carminha, estar aqui no chão da Cozinha Solidária São Marcos, da articulação regional de Campinas, da economia de Francisco e Clara, que quem quiser vai conhecer hoje. É um espaço que atendeu isso, mobilizou o povo e, a partir da realidade da sua comunidade, começou a gerar respostas de outras economias que são possíveis. E é nisso que a gente acredita, assim, né? Que existem possibilidades no território, que das comunidades periféricas, que do povo organizado, já existem soluções. E são desses lugares que, com o nosso incentivo, com a organização que a gente pode fazer junto, outras realidades serão e já são possíveis, né? Então, por isso que eu quero comentar com vocês sobre a mobilização territorial e a organização popular a partir da economia de Francisco e Clara. Eu poderia falar aqui de 1 milhão de eixos, né, Mari, da economia de Francisco e Clara, mas como a gente estava conversando ontem, e é uma coisa que a gente também acredita, né, é interessante mostrar para vocês caminhos. A gente e está imerso na academia e na vida em inúmeras formas de nos dizer que nós estamos em uma crise, que é plural, que é uma policrise, que não é só social ou ambiental, como diz o Papa Francisco, mas que é socioambiental. E a gente sabe disso, né? A gente vê as guerras, a gente assiste a TV, a gente abre as nossas redes sociais. E é importante a gente também ter contato com os caminhos de superá-la. Porque, a partir da mobilização territorial e da organização popular, a gente acredita que esses caminhos são viáveis de superar. E isso nos dá esperança, porque a desesperança, ela inibe, né? Ela paralisa, ela é muito paralisante. Se a gente não tem sonho, e eu acho que isso é muito o que a gente bebe do Papa Francisco, né? De dizer que os movimentos populares são poetas sociais, então a gente tem a capacidade de sonhar e de reinventar os territórios, isso mobiliza. Isso faz a gente conseguir não só fazer, mas também aqui no âmbito da academia, pensar outros mundos que são possíveis. E aí esse chamado do Papa, eu quero assim, evidenciar, acho que 3 pontos a partir do que a Mari fala, para a gente ir fazendo aqui uma construção coletiva, que é o jeito que a gente faz tudo, né? Evidenciar que esse chamado do Papa Francisco, ele se deu em 1º de maio de 2019, Dia das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. E um segundo ponto, que o Papa, além de ser um líder religioso, naquele momento, e em muitos do que a gente vive hoje, desse mundo multifacetado e segmentado, seja talvez o Papa o único líder político capaz de chamar um movimento global que seja atendido por diversos países e estados, né? Então, para além de ser um líder religioso, esse lugar do líder político que atravessa fronteiras é muito importante para a gente pensar a economia de Francisco e Clara, porque, como a Mari disse, vai muito além de entender religião, e eu espero que vocês caminhem comigo nessa compreensão hoje também. Então, esse chamado ser direcionado já pela data do lançamento é um ponto, o Papa ser um líder político capaz de fazer esse convite, outro ponto. E um terceiro, assim, para evidenciar, né, do que a Mari abre para a gente falando, ele chama jovens de até 35 anos nesse primeiro momento, né? Em 2019, em 1º de maio de 2019. E a gente discutia muito sobre isso no começo, de ser uma limitação às pessoas que têm mais de 35 anos, de ser, enfim, o que é isso, né? Por que não é inclusivo geracionalmente? E aí a gente foi entender que é uma sacada muito genial, que eu acho que a gente precisa prestar atenção também, de que ele chama essas pessoas de até 35 anos, e com a nossa caminhada a gente viu que isso é uma oxigena o caminho da construção do movimento social. Graças a Deus e ao povo, isso não deixou que ninguém de mais de 35 anos se aproximasse do nosso caminho, né? Mas chamou muitos daquelas e daqueles que não teriam esse espaço se esse chamado não fosse direcionado. É interessante também, esse
esse chamado pelo diálogo intergeracional, que foi chamando e convidando as pessoas de até 35 anos. Então, para começar, né, falando desse recorte muito específico de ser em 1º de maio de 2019, dessa capacidade que o Papa, enquanto líder político, para além de líder religioso, tem de chamar pessoas a construir uma nova economia, porque foi isso que ele fez, né? E isso, assim, é muito forte, assim, vocês, né, que estão aqui na economia, acho que vão saber melhor do que eu, que chamar para construir outra economia, para dar alma à economia, é dizer que a economia não tem alma, né? E isso ofende muita gente com o preciosismo do âmbito e da temática e da matéria. E, além disso, ele chama ativistas, pesquisadores e empreendedores, e não só economistas. Isso também é interessante. É uma compreensão de que, para construir outras economias, os economistas são importantes, mas não são suficientes, né? Não são só. E é isso que nos convoca e que me convoca também, enquanto aqui para apresentar o que eu estou fazendo aqui, né, gente? Falando no Instituto de Economia com vocês, sendo uma advogada popular, vindo de um programa de pós-graduação em Direito, para dizer que isso também me convocou, porque eu quero outras realidades, eu acredito em outras realidades que são possíveis, eu acredito na força do povo organizado, e para além de ter a formação em economia, eu sei que outras possibilidades econômicas devem existir para que isso seja possível, seja lá como a gente chama isso. Então, desde 2019, eu atendo esse chamado, e muito por um plano de fundo de uma atuação pastoral na igreja. Essa igreja que é muito ligada aos movimentos sociais, eu não sei se todo mundo assim tem esse conhecimento da trajetória dos movimentos populares no Brasil, na América Latina, que é muito ligada a essa força das comunidades de base. Muitas das pessoas que respondem a esse chamado no Brasil vêm dessa realidade, que já mobilizam suas comunidades, já mobilizam seus territórios, e vêm no chamado de um Papa, um líder que é religioso, mas que é também político. É uma possibilidade de potencializar as nossas vozes. Foi isso que aconteceu, sabe? A gente já sempre acreditou em outras possibilidades, em outras realidades. Já fazia isso nos nossos territórios, já organizava o povo para outras formas de se relacionar e de viver. E aí um Papa, né, que é um líder, além de religioso, político global, fala que a gente precisa fazer isso com mais força. Ah, pronto, né? Era tudo que a gente queria, para ter legitimidade nos nossos espaços, para reforçar aquilo que a gente já fazia, e talvez um dos pontos mais importantes disso tudo, para unir aquelas e aqueles que estavam fazendo isso em diferentes espaços e territórios. E aí foi assim que eu comecei a me entender enquanto uma articuladora dessas outras economias, e é assim que a gente faz muitos diálogos na academia, mas principalmente em associação de moradores, em movimentos sociais, em qualquer organização de bairro, em grupos de pesquisa e extensão, em pastorais, em todos os espaços que nos convidam, porque a gente acredita que essa força mobilizadora que nos movimenta também pode e movimenta outras pessoas para essas outras possibilidades. Então, esse chamado que foi feito pela Economia de Francisco, né? E aí vocês estão vendo que a gente está falando da Economia de Francisco e Clara. Existe uma explicação para esses dois nomes existirem, a gente já vai falar sobre elas. Mas eu queria comentar as aproximações desse chamado global da Economia de Francisco, que Mari traz para a gente, às nossas realidades brasileiras que nos encontram aqui. O Papa fala nesse documento, que Mari também citou para a gente, Evangelii Gaudium, né? Ele fala nesse documento especificamente sobre formas de evangelização. E aí, evangelização pode parecer super, assim, careta e de dentro de igreja, porque é o jeito que a gente ouve isso, né, a nossa vida inteira. Mas o jeito que Francisco traduz isso quer dizer como ir até o povo, como chegar nas pessoas, como que fazer com que todos se sintam parte desse grande movimento. E aí, nesse documento, ele fala algo que é muito importante, que, assim, está muito à frente das nossas ações e de muitas das nossas vidas, que ele diz: não deixem que vos roubem a comunidade.
A comunidade como esse ponto de encontro do ser e de conhecer, como nós nos relacionamos entre si e como nós nos fazemos construir outros mundos. Isso é, sobretudo, sermos política. Não ser comunidade, nos afastar do sentido de comunidade, é nos afastar da discussão que é política, né? Quando a gente, impelidos pela concepção neoliberal, nos colocamos enquanto indivíduos atomizados, né, dentro das nossas casas, e assim a gente reproduz o nosso jeito de rezar, o nosso jeito de comer, o nosso jeito de se relacionar, o nosso jeito de ter amizades, o nosso jeito de ser família, nós estamos nos afastando da possibilidade de organização popular. E a possibilidade de organização popular é aquela que contesta o regime instaurado e o sistema capitalista como está. Quando o Papa nos fala, não deixem que vos roubem a comunidade, nós entendemos, do lugar dos movimentos populares, que ele está falando, sejam parte de movimentos sociais, se organizem, entendam que associações são importantes, entendam que sindicatos têm valor para discutir o trabalho, entendam que grupos de pesquisa e extensão fazem com que a sua pesquisa se multiplique e não fique individualizada naquilo que só você acha, porque essa compreensão é muito restrita do que é a realidade. Então, quando nós, aqui no Brasil, que já vínhamos nessa construção coletiva, plural, de organização do povo, escutamos um Papa que diz, não deixem que vos roubem a comunidade, nós escutamos alguém dizendo, continuem com a força dos movimentos populares. É também importante ouvirmos isso, porque todo mundo aqui que tem alguma construção coletiva sabe das dificuldades que isso encontra. A gente está construindo nas nossas realidades alternativas, e esse nome é muito importante, que são sistêmicas, né? E quer dizer, que vão contra a organização de todo o sistema. É lógico que não vai ser fácil. É lógico que tudo vai ser obstáculo, tudo vai ser impeditivo. E aí nós que estamos dentro desse circuito, ouvimos um líder, o líder máximo, né, desse lugar, falar que é esse o caminho, aproxima, né, e aproximou o chamado da economia de Francisco e Clara à realidade que a gente já vivenciava no território. E aí outro ponto que é extremamente importante, que essa trajetória eclesial da igreja, ela não é global e não é unânime também. Glauco vai saber mais que eu, vai comentar provavelmente, que a trajetória da igreja da Latinoamérica, da América Latina, ela vai ser muito enraizada na realidade do povo. A gente vai ter documentos, conferências, Puebla, vai ter SEBs, né, o jeito de ser, comunidades eclesiais de base, o jeito de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, de se reunir enquanto coletivo e comunidade e entender que o evangelho ele não é morto, não é uma história que se passou há 1 milhão de anos atrás, que a gente nem vê mais e que agora a gente olha como um quadro na parede, que é o que muitos segmentos da igreja vão dizer, né? A igreja latino-americana, ela pulsa a realidade do povo. E isso ficou ainda mais evidente, e ainda é, né? Porque eu não sou daquelas que diz que a teologia da libertação está morta, está muito viva, e ainda é muito realidade em segmentos de libertação. E aí vocês vão ouvir de tudo sobre a teologia da libertação, né? Que era um movimento dos anos 90 que acabou, que é uma coisa estritamente teórica, que ficou aprisionado em alguns autores. E aí eu vou dizer para vocês que é realidade na vida do povo e dentro da igreja. A mesma igreja católica que celebra líderes individuais que acordam de madrugada e você reza sozinho do seu quarto com ele, vai organizar o povo em comunidades para dizer que o reino de Deus é aqui e agora. E que alternativas sistêmicas, outras possibilidades, outros mundos possíveis e novas economias são aquelas que brotam da vida do povo organizado. E essa tradição, essa trajetória da igreja latino-americana fez com que também pulsasse nessas pessoas, como eu, que já viviam isso, aproximações desse chamado do Papa com o que a gente estuda na academia como perspectivas latino-americanas de crítica econômica, de crítica social, de crítica às relações, de crítica no direito, a partir do meu lugar. Então, tudo que é decolonial ou descolonial, aí tem uma grande discussão, né? Não sei se vocês acompanharam, sobre esses conceitos,
vai dizer que é a partir do chão da América Latina que a gente precisa pensar as nossas realidades. Que o norte global, que a perspectiva eurocêntrica, pode nos dar caminhos que não são aplicados na nossa vida, porque são outros jeitos de ver o mundo. E aí a gente recebe esse convite do Papa Francisco com essa perspectiva, sabendo que a nossa trajetória aqui de igreja, ela vai além dos muros que eventualmente são construídos pelas religiões, né? Ela ultrapassa isso para dizer que igreja é povo de Deus em movimento. E povo de Deus é sociedade. Então, a igreja está nesse lugar para discutir aquilo que é melhor para o povo. Quando Jesus veio, nem existia, né? Nem existia o cristianismo, a igreja, os templos. E o que existia, ele se colocava contra as estruturas, né? Essa forma de segmentar, de hierarquizar. Então, nós nos inspiramos muito na experiência das primeiras comunidades para dizer que essa trajetória, com esse chamado pela economia de Francisco, tinha um novo fôlego. E nós ouvimos muito isso, né, nessa nossa trajetória, que era um novo jeito de pensar esse caminho das espiritualidades libertadoras. E aí, uma última perspectiva de aproximação do chamado da economia de Francisco e Clara a essas nossas realidades, que, enquanto povo, estávamos vendo o convite do Papa, é justo a ecologia integral que a Mari nos cita. Essa encíclica Laudato Si, né, que ficou mais conhecida, que foi um pouco para além das discussões da igreja, traz esse conceito de ecologia integral, que nada mais é do que a integralidade do ser. Entender o meio ambiente, a natureza, o mundo enquanto casa comum. Ou seja, sugerir ou se comprometer a uma corresponsabilidade com o cuidado ambiental. Entendendo, é lógico, que as ações atomizadas e individuais não terão a mesma capacidade transformativa que aquelas que são feitas no coletivo. E aí, isso da ecologia integral vai abraçar tudo isso que a gente discute aqui e vive enquanto alternativas sistêmicas. O Bem Viver, que vocês vão ter o privilégio de ouvir diretamente do Acosta, né, que brota, a Acosta organiza isso e sistematiza, mas o Bem Viver brota dos povos originários, né, e que nos ensina um novo jeito não, um jeito inclusive muito antigo, mas um jeito eficaz de ser e se relacionar enquanto povos natureza, né, povos e natureza, como a mesma coisa, povos e natureza. A perspectiva do ecofeminismo, que a Vandana Shiva nos apresenta dentro da comunidade da economia de Francisco e Clara, mas é a compreensão de que o patriarcado se liga ao capitalismo para nos oprimir de diversas formas e de formas particulares as pessoas que são mulheres, mas também com outras características que são marginalizadas, como raça, como credo, como, enfim, formas de se relacionar. Outras perspectivas que também brotam da América Latina, como os direitos da natureza, horizontes de decrescimento, né, que não quer dizer crescer menos ou crescer para baixo ou parar de gerar emprego, mas quer dizer que a gente precisa olhar para o crescimento econômico desenfreado para entender que existem limites planetários e que esses limites planetários também precisam estar nos nossos cálculos, né, de desenvolvimento, para que não seja só um desenvolvimentismo cego. E aí, tudo isso que a gente já vinha debatendo nos nossos grupos, nas nossas pesquisas, encontra esse chamado que o Papa Francisco fez em maio de 2019. E aí, gente, a fé, né, esse lugar da religiosidade popular e das espiritualidades libertadoras, eu entendo assim, que por onde eu passo isso pode parecer muito carola, né? Piegas, assim. O que é isso? O que tá falando de igreja junto com economia na Unicamp? O que esse povo que parece tão progressista, mas no fim só está falando de papa e de igreja e de documento da igreja, né? Mas aí eu conto para vocês, de um lugar de quem vive isso, desde que se conhece por gente, que o lugar da religiosidade popular é também método de encontro. É método de encontro. Tem senhorinhas lá no fundão que a única coisa que ela
ouve, para além agora do celular dela, é o padre na missa dominical, sabe? Tem lugares, como aqueles que eu pude visitar quando fui inaugurar a casa de Francisco e Clara em Manaus, na Amazônia, e fui com um padre nas comunidades ribeirinhas que ele atende, que esperam 2 horas um padre chegar por causa das cheias e secas do rio, porque aquele é o tempo deles. São outras realidades que, em muitas ocasiões, só a igreja acessa. E aí a gente para de disputar esse espaço e pessoas no YouTube vão atingir 4 milhões de pessoas por dia, e agora vai começar o período eleitoral e vão dizer em quem votar, sabe? Então, a fé, a religiosidade popular, as espiritualidades libertadoras são também método de alcance, de diálogo. Quando a gente se afasta disso, a gente se afasta do diálogo, e aí a gente perde, todo mundo perde. Todo mundo perde. A capilaridade que detém essa organização popular, que é a igreja, e é aqui eu estou falando da realidade brasileira, que é a que eu vivo e conheço, outras instituições não têm. E aí, quando um líder dessa mesma instituição faz esse chamado comprometido, como a Mari disse, para a gente construir alternativas a um sistema que degrada, que exclui e que mata, ele fala isso, que é o sistema capitalista, a gente se empodera nas nossas pautas e coloca isso, como eu vou mostrar para vocês depois, em discussões que são nacionais. Eu vou comentando e a gente vai passando aqui, então. Em discussões que são nacionais, como a campanha da fraternidade, que é algo que é uma campanha, né? Uma campanha que a igreja lança todo ano para discutir algum tema específico. E faz 4. Falta desse, né? É porque esse foi podcast. Ah, não, falta mesmo. Faz 4 anos que a gente incide nessa discussão e faz cartilhas de discussão, de roda de conversa para comunidades, para discutirem outras economias possíveis. Nessas cartilhas aí, a gente fala de orçamento participativo, fala de finanças solidárias, fala de bancos comunitários, fala de organização popular, fala de formação política. E as pastorais, os movimentos sociais estão realizando esses nossos materiais nas suas realidades, lá com 15 pessoas do fundão de qualquer estado aí do Brasil, sabe? A fé, então, é esse caminho de incentivo a outras realidades que são possíveis, sabe? E eu acho que a gente, num setor pensante, né, da sociedade, que tem o privilégio de poder fazer crítica, que tem o privilégio de poder pensar alternativas, porque a gente não está passando fome, né, porque a gente tem onde dormir, porque nesse frio a gente não morre desse frio, porque a gente não está na rua, nós que estamos nesse lugar extremamente privilegiado, não podemos virar as costas para aquilo que é a realidade do povo, que é a religiosidade popular. Então, isso tem um potencial de atravessamento entre setores diversos, e foi isso que a gente viu e vê na Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara. E a Mari comenta, né, essa mesa diversa. Ainda bem, graças ao povo, que a gente tem tido esse jeito de construir, coletivo e diverso. Professores universitários, agentes de pastoral, lideranças de movimentos, lideranças comunitárias, que se sentam à mesma mesa para pensar alternativas possíveis. É só assim, gente. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito de pensar a sociedade se não for assim. A gente pode fazer a coisa mais inovadora do mundo dentro dos muros da universidade. Se não conseguir dialogar com o povo, não adianta nada. Infelizmente. É triste para mim também. Eu também estou na academia, né? Eu sei as dificuldades, os obstáculos que a gente tem lá. Mas não adianta nada se a gente não conseguir dialogar com o povo, se a gente não trazer conversas como essa que vocês estão fazendo aqui, né? Se a gente não pensar caminhos de construção coletiva. E além de ter esse potencial de atravessamento entre setores e pessoas diversas, é essa eficaz ferramenta de mobilização e engajamento comunitário. Foi em 2019 esse chamado. Semana passada, eu fiz uma reunião com 5 organizações comunitárias diferentes, de lugares totalmente diferentes, Salvador,
Januária, no norte de Minas, Santos... Ai, não vou lembrar agora todos. Mas 5 lugares do Brasil, totalmente diferentes, que chegaram na nossa organização a partir dessas coisas que circulam, desses materiais que circulam, querendo fazer parte porque acham importante formar rede. A gente não está falando aqui de organizações aí que repetem, né, uma característica neoliberal do individualismo, da atomização, de achar que é possível transformar focado somente no território. A gente está falando de gente que incide no território, mas que se preocupa em gerar rede, informação política conduzida por um mesmo ideal, para que isso tenha um potencial real de transformação social, para além do comunitário, né? E aí, com toda essa perspectiva de acolhimento do chamado, porque vocês veem, e isso é importante, que o chamado do Papa ele foi de muito compromisso. Mas o que eu estou falando aqui é de um jeito brasileiro e latino-americano de escutar esse chamado, né? São muito lindas as iniciativas do mundo inteiro, mas nem todas, a maioria, não vai ter essa perspectiva, né, Mari? Apesar de serem muito interessantes, enfim, construírem muitas outras coisas. Mas o jeito que a gente acolheu no Brasil e o jeito que faz com que essa comunidade no Brasil ela seja maior que qualquer outro lugar do mundo, tem essas características que são muito peculiares. E aí eu vou chamar aqui de um giro periférico e feminista que a gente fez, que foi a inserção de Clara. A nossa articulação, que a gente aqui faz parte, ela responde ao chamado do Papa. E aí a Mari fala para a gente que existe essa fundação, que existe essa assembleia, que é o jeito que mundialmente se organiza esse chamado do Papa. Mas nessa instância, isso vai se chamar Economia de Francisco. Ponto. Economia de Francisco. O que já é maravilhoso, né? Mas essa perspectiva enraizada que eu conto para vocês, que é muito particular no Brasil e na América Latina, vai dar esse giro que eu chamei aqui com vocês de periférico e feminista, que é inserir Clara. Ou seja, Francisco é incrível, nós amamos o Papa, o de Assis, amamos tudo que ele nos oferece, tudo que pode nos ensinar. Mas do nosso lugar, era importante ter também uma figura feminina nessa discussão, que traz não só as mulheres, mas tudo que é marginalizado. E aqui a gente se coloca nesse lugar também, né? No sul global, na América Latina, num país que é de extração do que é nosso, que é colonizado, né? A gente quis também pôr o nosso grito nesse chamado e nessa resposta peculiar, de que para a gente precisava ser a economia de Francisco e Clara. E isso vem desse grupo de militantes, agentes de pastoral, pesquisadoras e pesquisadores, críticas e críticos, lideranças comunitárias que se mobilizam no Brasil, mas que não começam a trabalhar a partir desse chamado, que trazem um histórico que eu contei para vocês, e a gente está dialogando junto, de toda uma igreja latino-americana e de um caminho junto aos movimentos populares que é muito peculiar desse nosso jeito de entender as transformações sociais. E nós aqui temos uma premissa da nossa articulação e da nossa construção que também não é premissa de todos os outros grupos do mundo, que nós queremos e estamos construindo alternativas para além do sistema capitalista. A gente vai esperar, né, uma revolução ou acabar o sistema capitalista para começar a construir alternativas? Não. A gente acredita nas rupturas a isso, nas micro-revoluções, né? No pluriverso, e aí eu cito aqui o Arthur Escobar, que eu andei lendo essas semanas, que vai dizer que é possível a gente mobilizar as nossas comunidades, pensando para além do capitalismo, sem esperar um momento em que não haja mais o capitalismo. Talvez esse momento não chegue, talvez a gente não veja esse momento, talvez o mundo acabe antes desse momento chegar, né? E isso não pode nos limitar. É possível, sabe? Talvez toda essa conversa aqui é para dizer que é possível, que tem gente mobilizada, que tem alternativas que chegam nos territórios, que eu já vou mostrar para vocês. E que a gente sente de um jeito particular, isso que a Svampa fala
como consequência imediata da expansão do capital nos territórios, que são os conflitos socioambientais. Numa perspectiva macro aqui, né? Nós vamos sentir de uma maneira particular. Eu participei de uma pesquisa de um pesquisador italiano, não sei se vocês conheceram, o Isacco, ele veio para cá? Não? Que ele estava no ano sabático, né? Coisa maravilhosa que o Norte Global oferece. Ele ficou um ano sabático no Brasil, gente, viajando pelo Brasil, conhecendo as iniciativas de mobilização territorial ambiental da Igreja Católica. Foi para todos os fundões desse Brasil, incrível. E eu virei dado, né? Engraçado, gente, que coleta os dados, virar o dado da pesquisa dele. Ele me entrevistou e ele apresentou para mim um artigo que ele fez a partir da nossa conversa, da entrevista que ele fez. E aí eu achei muito interessante que o que ficou para ele, que mobilizou ele a escrever esse artigo, foi quando eu disse assim, que a gente aqui está falando de vida ou morte. Ou a gente faz isso, ou a gente faz desse jeito, ou a gente mobiliza o nosso povo, ou a gente morre. E isso impactou muito para ele como um pesquisador do Norte Global, porque ele não está falando, ele não tem essa mesma compreensão. Não tem essa urgência. Não está falando da mesma forma. Eu estudo no doutorado comunidades atingidas pela mineração, lá em Minas Gerais, né? E a gente lida com isso, com a urgência. Inclusive, eu vou anotar essa, porque é interessante essa palavra surgir aqui, assim, porque é isso, né? Eles têm, enfim, gritos pelas urgências. E esse modo, assim, de vida ou morte, ele faz com que a gente se mobilize, porque é a única opção, né? Então, esse giro que a gente dá aqui, desse chamado do Papa, ele vai movimentar pessoas que já estavam nesse senso de urgência, que não é catastrófica. A Sabrina vem reclamando muito disso, né? Ela deve ter falado com vocês que... Exato, que o catastrofismo não mobiliza. E a gente usa, né, essa nossa urgência enquanto potencial de mobilização. E foi isso que a gente fez e faz na economia de Francisco e Clara. E aí a gente escuta de uma maneira muito particular aquilo que o Papa Francisco nos dizia, né, e ainda ressoa em nós, apesar dele já não estar mais aqui conosco. Mas olha só que interessante. As indicações de percurso, e se a gente olhar atentamente, como é um direcionamento de como a gente faz isso. Lá, quando a gente foi para Assis, né, Mari e eu, nossos amigos e colegas e mais 800 pessoas que estavam conosco, a gente escuta o Papa dizer que nós precisamos olhar o mundo através dos mais pobres. Olha só, gente. A gente ouvia que era preciso fazer com, né, os mais pobres, não só fazer para. E aí ele dá esse salto para dizer que a gente precisa olhar o mundo através dos olhos dos mais pobres. Se a gente aqui não sente fome, é para olhar o mundo como se a gente tivesse sentido fome. Se a gente aqui não morre de frio, é para olhar o mundo como se a gente pudesse morrer de frio. Se a gente aqui tem uma casa para morar, para ir embora depois que a gente acaba a nossa aula aqui, é para olhar o mundo como se a gente não tivesse. Isso é uma virada epistemológica. É uma escolha de prioridades, sabe? Da nossa pesquisa, do nosso direcionamento profissional, da forma como a gente vai viver a vida. Não é na perspectiva da catástrofe de que, meu Deus, agora ferrou, não vou poder fazer mais nada. Mas que eu tenho que entender o meu lugar de privilégio e olhar para a realidade a partir daqueles que não estão nesse lugar. Isso é muito forte, né? E vir desse lugar de um líder mundial torna um comprometimento ainda maior, né? A necessidade desse comprometimento. E ele também vai dizer, a teoria é bela, né? A gente se organiza, a gente precisa pensar outras alternativas, mas não vos esqueçais do trabalho, dos trabalhadores e das trabalhadoras. É bonito pensar outros mundos possíveis, criar outras teorias, inventar conceitos que fazem sentido, mas as pessoas estão trabalhando. E agora, né, a gente está no momento de discutir a escala 6x1 no Brasil, que para nós ressoa a partir dessa indicação de percurso do Papa Francisco.
Vocês podem fazer o que for, mas não esqueça do trabalho. É o trabalho ainda que está pegando para a galera, né? É o trabalho que está precarizando o motorista de aplicativo. É o trabalho que está deixando a mãe não conviver com o filho porque ela não fique em casa se a escala de trabalho não mudar, né? E uma última, ele vai se amparar na encarnação, né? Num conceito mais assim teológico, para dizer que é o que importa, assim, para ser discutido, que a realidade é sempre superior à ideia. Putz, isso pega, né? Isso pega para gente que adora as ideias, né? Que adora discutir uma teoria, que adora ler um livro que movimenta, né? Ele não está falando que não é importante, vejam. Não está falando que não é importante, mas está falando que é superior. É superior quando a gente... E aqui, né, vocês economistas, nem todos são. Então, vocês todos e todas, e eu, e nós. A realidade, né? A Paulo Freire, e a interlocução com o Frei Beto e com o Boff vão dizer que a cabeça pensa aonde os pés pisam. Aonde os nossos pés têm pisado, né? Aonde esse caminho de construção de alternativas tem nos levado. E aí o Papa reforça isso para dizer que a realidade é sempre superior à ideia, mas ele vai dizer nesse mesmo discurso como fazer isso. Porque também é um caminho até chegar no como, né? A gente vai ouvir essas 3 indicações de percurso do Papa Francisco. E aí ele vai dizer de uma maneira muito clara, olha só, gente, vocês têm noção disso? É o líder máximo da religião que já dominou, né, o mundo, que foi responsável por tantas guerras, por tantas mortes, ainda é, infelizmente, né, responsável por tanta coisa ruim que acontece em sociedade. E ele vai dizer, o Papa, não é suficiente maquiagem, é preciso questionar o modelo de desenvolvimento. Não é suficiente colocar sustentável depois de desenvolvimento. Não é suficiente colocar verde depois de capitalismo. Não é suficiente pintar as embalagens dos produtos de verde e colocar umas flechinhas girando lá. É preciso questionar o modelo de desenvolvimento. E aí ele nos dá indicações de percurso e nos fala como fazer isso. E aí, na economia, né, a gente até conversava sobre, vão dizer que é impossível esses sacrifícios, né? E o Papa vai nos dizer que hoje devemos também aprender a fazer sacrifícios nos estilos de vida, ainda insustentáveis. E ele não está falando para a gente ficar menos tempo no banho, né? Ele está falando para a indústria têxtil usar menos água. Ele está falando para a mineração condicionar a extração à finalidade de utilização do mineral. Ele está falando de estudos de impactos ambientais às comunidades que sejam fidedignos ao sofrimento que uma atividade extrativista pode causar naquela comunidade, né? Ou pelo menos, não sei se... Bom, seria audácia dizer o que ele está falando, né? Mas é assim que a gente tem que ouvir, talvez seja isso. Assim que a gente tem que ler. Esse método, é tudo sobre método aqui. Tudo sobre método. E aí, ouvindo esse chamado dessa maneira, né, que eu estou contando para vocês, que surge a Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara. Pesquisadoras, pesquisadores, militantes, antigos e novos, lideranças comunitárias, mobilizadores de suas comunidades, gente que trabalha em movimento social, gente que trabalha em organizações de sociedade civil, muita gente, né, envolvida com políticas, não só que estão em governos, mas que movimentam sua vida a partir da política. Muitas pessoas, milhares, né, hoje, assim, nesses anos, a gente já pode dizer, milhares de pessoas envolvidas nisso, se entendem com aquele elo do atravessamento que eu comentei para vocês, sobre da fé, das religiosidades, se entendem conectadas por esse chamado e criam e formam a Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara. Que, assim, muito rapidamente, botei umas fotos aí, não representa nada, mas só para mostrar um monte de gente para vocês. Pode dizer que eu não estou inventando tudo isso aqui, que existem pessoas, né, que estão movimentadas nos seus territórios, aqui até Campinas, no encontro aí que a gente teve. Esse aqui é o último encontro nacional que nós tivemos em setembro do ano passado, em Recife,
muito massa, que a gente conseguiu dialogar com MST, MTST, Movimento dos Trabalhadores Cristãos, a universidade, esse encontro aconteceu dentro da Unicap, e a gente movimentou terreiros, religiões, outras, né, religiões de matriz afro, comunidade católica, evangélica, a partir desse diálogo interreligioso, mas também para pensar outros caminhos possíveis, inúmeras pastorais, o MAB também estava, eu não vou lembrar agora, vai ser ruim da minha parte, o movimento de mulheres camponesas, né? Mas inúmeros movimentos e suas representações, seja MST, o MST que inclusive forneceu comida, o MTST que a gente foi para fazer a nossa cultural, que é o espaço que a gente festa, né? Que é a festa, enfim, esse diálogo entre movimentos que para mim representou muito de um potencial perdido do que pode ser essa igreja de chão latino-americano, um lugar de construir pontes. A gente vê, né, a igreja como muito um lugar de construir muros, né? O que pode, o que não pode, quem pode entrar, quem pode casar, quem não pode, quem pode falar em nome, quem não pode. E aí o que a gente viu ali foi esse potencial de construir pontes entre movimentos que nem dialogavam entre si, entre espaços do território que nem se conheciam, sabe? E aí a gente reúne centenas de pessoas durante esses dias para discutir, claro, né, tem que ter uns grupos de trabalho para a gente discutir outras economias, mas, sobretudo, para pisar no chão. Nós fomos até esses lugares, né? Nós fomos às associações, às cooperativas, a gente se dividiu ao terreiro, a gente foi nesses espaços, a gente pisou nesse chão. E representou muito aquilo do que a gente acredita. Recebemos também, né? Recebemos Marina Silva, Padre Júlio Lancelotti, o ministro Wellington Dias. Putz, vai ser ruim também, eu deveria ter trazido, mas eu não vou lembrar todo mundo. Mas gente muito boa que também acredita, né? Nesse potencial de transformação que nós acreditamos e que fica simbolizado nesses nossos encontros. A gente se encontra, basicamente, nacionalmente, né? Em reuniões de liderança em um ano e em congressos assim nacionais em outros, né? A gente tem aí algumas esse aqui foi o primeiro encontro em 2019, esse aqui é em Campinas, esse aqui é uma reunião de lideranças que também foi aqui em Campinas, essa aqui foi em São Paulo, esse aqui foi o lançamento do nosso livro coletivo Realmar a Economia, que eu não tinha exemplar porque a gente vai entregando, né? E eu não tinha mais exemplar do livro em casa, mas ele existe para vender aí se vocês procurarem. Realmar a Economia, que é uma coletânea de artigos nossos pensando a partir dessas temáticas, né? A partir do neoextrativismo, a partir dos movimentos populares, a partir da crítica econômica, enfim. E aí toda essa galera se une para pensar quais são as bases daquilo que a gente quer construir. Tem som, seu... É um vídeo aqui de 1 minuto, porque eu acho que vai ser mais rápido do que a gente conversar sobre os princípios. A gente discutiu longamente, como todo processo coletivo, 10 princípios que guiam toda a nossa atuação, né? E eu vou pôr aqui rapidamente para vocês verem.
Então, os nossos princípios, talvez assim o centro, né, da discussão principiológica da economia de Francisco é crer na periferia como centro de discussão, de outras possibilidades, é entender que não é porque nós ainda não derrotamos, né, não acabamos com o capitalismo, que a gente não pode dizer que nós construímos alternativas que são anticapitalistas. Isso é muito importante para a gente, né? Construir alternativas sistêmicas, entendendo que nós não queremos todo um sistema, que nós somos, que nós queremos construir outras possibilidades, né? Então, a partir das periferias, com aquelas e aqueles que são marginalizados, alternativas que são anticapitalistas, né? Talvez seja o mais importante, assim, desses princípios. E aí, aqui, muito rapidamente, porque eu quero mais falar para vocês, pelo menos mostrar para vocês as casas, só dizer, assim, que a gente, enquanto movimento social, vai se formando e vai olhando para aquilo que formou, para pensar em como a gente se organiza, né? Então, de uma forma muito orgânica, foram surgindo núcleos regionais e Casa de Francisco e Clara, como manifestações territoriais dessa ideia que, como a Mari comentou, começa na pandemia. Então, a gente ficava horas discutindo, né, as teorias, o que a gente queria, o que a gente não queria. Em algum momento, nós entendemos que parou, galera. A gente pode seguir discutindo teoria, mas se o nosso foco não for viver e estar nos territórios, não vai adiantar nada a gente seguir discutindo unicamente a teoria aqui, né? Enquanto movimento social, eu particularmente acho que a academia tem um pouco esse papel, né? Eu acho que alguém precisa, algum setor da sociedade vai precisar, né, manter e ter esse privilégio de discutir a teoria. Mas nós, enquanto formadores, né, de um movimento social, entendemos que para a gente não fazia sentido só esse lugar. E aí nós nos organizamos organicamente, e as lideranças organicamente, né, fazem parte de um conselho territorial, que é administrado por um secretariado, enfim, só para vocês saberem. E a gente acredita muito nessa produção do conhecimento. Produção do conhecimento que vem da praxis, né, desse caminho dialógico entre o que a gente vive e o que a gente acredita. Então, nós temos, hoje, produtos de caminhos de pesquisa, tipo TCC, mestrado, né, doutorados em andamento, que discutem a economia de Francisco e Clara e que apresentam, alguns deles, o resultado enquanto livros. Nós também, e aí o Glauco vai falar um pouco mais, né, porque o Núcleo Campinas hoje é o que vive essa ideia de elaborar obras coletivas, né, que falem sobre a economia de Francisco e Clara e que mostre, principalmente, porque a gente acredita nessa importância do registro histórico, que mostre o que está sendo feito. E aí, acho que mais do que tudo, enquanto instrumentos de educação popular, essas cartilhas que vocês deram uma olhada, também cartas para as eleições. Esse ano a gente está construindo uma com GTs de entidades nacionais, que junta MST, com CAP, Unicafes, Unicopas, MTST, uma galera aí de movimentos, para pensar o que se quer, né, nas eleições. Então, cartas para orientar as escolhas eleitorais. E tudo na perspectiva da construção da educação popular para gerar esse diálogo, né, com o povo, que é onde brota outras economias a partir da nossa compreensão. E aí, para finalizando, para mostrar um pouco, né, dessa nossa vontade de territorialização, que se manifesta a partir do projeto das Casas de Francisco e Clara. Esses espaços não são necessariamente casas, né, com quarto, banheiro, sala, mas vem dessa nossa história mística também, de querer o cuidado da casa comum, né? Essa casa como espaço do acolhimento, do coletivo, da manifestação das diversidades. A gente sabe que nem sempre é assim, né? Nem sempre são assim as casas, mas talvez as casas que a gente quer construir, quer mostrar, né, esse jeito de ser. E aí, amparado, e claro, nesse fundamento místico, nós chamamos de Casas de Francisco e Clara.
Depois eu mando para vocês um videozinho de 3 minutos, mas não vai precisar aqui, porque eu vou contar para vocês que as casas são essa manifestação da vontade de territorializar a economia de Francisco e Clara. E aí, um ponto muito importante, essa vontade de construir um fortalecimento local com e para mudanças estruturais. Ou seja, a nossa articulação não passa a se focar somente no território, sem deixar de discutir política pública, sem deixar de incidir em espaços de decisão governamental, sem deixar de estar junto, de caminhar junto ao movimento internacional para fazer com que as nossas narrativas também sejam escutadas nesse lugar. Diferente, né, de outros espaços e que vão prezar por essas mudanças que são pontuais, a gente acredita que a mudança local, né, a transformação territorial, ela vai ser propulsora do que a gente realmente quer, que é a transformação estrutural. Outro sistema, outro modelo. Portanto, não deixar de ir ao território, de estar no território, mas nunca mais, assim, de nenhuma maneira, deixar de debater aquilo que importa num nível macro, né? E isso exige de vocês essa capilaridade da gente, né? O que vocês podem ver como essa capilaridade, essa construção em rede que a gente tem para incidir em vários espaços, né? As pessoas que estão conosco podem não estar com a camiseta da economia de Francisco e Clara, mas estão nesses espaços discutindo e são assessores parlamentares, sabe? Ou nós temos também pessoas que se elegeram enquanto vereadores, enquanto prefeitos, enquanto deputados. Então, podem não estar, né? Podem estar com a camiseta do seu partido, ou sei lá, da sua organização, mas levam essa discussão que eu estou apresentando para vocês de uma forma muito parecida que essa igreja latino-americana funciona, né? Não necessariamente a pessoa vai se apresentar enquanto membro dessa instituição, mas ela vai levar essas premissas e esses valores para agir pela transformação socioambiental nos seus territórios. Então, nós entendemos as casas como um espaço físico de referência na comunidade, que constrói saídas, que constrói soluções, que constrói alternativas com a comunidade para a realidade local, a partir de uma análise territorial comunitária, e que é atravessado por essas espiritualidades libertadoras e plurais. A partir de tudo isso que eu comento com vocês, da importância, né, de manter esse diálogo, de construir esse espaço que seja plural, que seja libertador, mas que consiga dialogar com o território, para além do grupo que se organiza. E aí aqui, para ir finalizando, eu trouxe para vocês algumas iniciativas que nós temos. Uma das mais queridas que nós temos, vocês têm a oportunidade de conhecer, né? Nem lembro se você já falou, mas quem quiser ir almoçar com a gente hoje... então tá. Quem quiser ir almoçar com a gente hoje lá na Cozinha Comunitária, que é também uma casa de Francisco e Clara, dá super convidado para conhecer em loco, né? Mas só para mostrar para vocês essas outras possibilidades que existem no território, que eu acho mais massa, gente, das casas de Francisco e Clara, é que elas realmente refletem as realidades locais. A Casa Amazônica, eles quiseram se chamar assim, né? Casa Amazônica, foi toda uma discussão para saber se eles seriam casa, se eles seriam maloca, se eles seriam o que seria, né, na realidade amazônica, mas se coloca para discutir horta comunitária, eles estão dentro de um território que é uma ocupação histórica, então eles discutem a questão da moradia. Lá, as mulheres, né, são as lideranças, então né, essa organização tem a perspectiva assim, feminina muito forte, porque são as mulheres que lideram aquela comunidade. Aqui essa foto foi em 2023, quando eu fui lá para a gente inaugurar oficialmente essa casa, teve a presença do cardeal Dom Leonardo, que esteve lá com a gente. Então, ao mesmo tempo que a universidade, a UFAM também está junto, construindo agroecologia, é esse potencial de atravessamento, sabe? De setores diversos que a Casa Amazônica vive. Essa iniciativa está expandindo, eles ganharam outro terreno para fazer isso em outro espaço. Então, a gente fomenta as trocas entre as casas de Francisco e Clara, mas cada uma tem essa sua particularidade. Para contar brevemente, a de Curitiba, no Paraná, fica dentro da PUC,
então é uma realidade universitária. Eles trabalham como um braço da extensão da PUC Paraná, que fica dentro de uma comunidade da Vila Torres, que é uma comunidade que, historicamente, tem muitas catadoras e catadores. Então, eles fazem processos de formação, de oficina de mobilização para a comunidade, né? A gente tem muito essa premissa de atender demandas locais. Nós não queremos ser uma articulação que chega nos territórios oferecendo soluções, né? A gente oferece a possibilidade de caminhar junto à demanda a partir desse processo dialógico, né? Muito do materialismo histórico que vê a realidade e que quer construir junto à comunidade respostas para essas realidades. Então, a Casa do Paraná funciona desse jeito. E aí eu trouxe aqui alguns perfis bem diversos, né, para vocês verem assim a diversidade desses projetos. A Casa de Francisco e Clara do Instituto Etno é um projeto, né, um programa que já existia, esse Instituto Etno já se mobilizava na comunidade. A liderança é uma liderança tupinambá, Maria Graciada ela é indígena, então ela fomenta outros saberes, né? Eles reúnem a comunidade para pensar outras formas de ser e de se relacionar. E eles chegam até nós, da articulação, porque eles queriam formar rede. Eles já estavam no seu território, já incidiam, né, da forma como eles queriam, mas eles acharam interessante essa possibilidade de formação que nós mantemos e essa construção que é coletiva mesmo agindo territorialmente. Aí eu moro em Belo Horizonte, Minas Gerais, e a nossa Casa de Francisco e Clara fica na Vila Maria. A Vila Maria é uma ocupação urbana, num terreno que está numa disputa judicial, que fica dentro de uma borda, assim, de um parque municipal. Então, a gente tenta, inclusive, mobilizar fundos para apoiar. Eu, enquanto advogada popular, acompanho o processo judicial. A gente tem outro grupo de arquitetos populares que também acompanham, né, a construção, a organização da vila, deram nomes, enfim, para a vila. E aí a gente chega para somar com essas lideranças que estão nessa ocupação e pensar formas coletivas de lutar pelo direito à moradia, né? Então, essa é a nossa característica principal. A gente faz momentos de formação, a gente construiu na vila um centro comunitário, e lá eu pude ver, acompanhando todas essas eu acompanho desde o começo, né? Mas lá, territorialmente, acompanhando, a gente viu um movimento bonito, Glauco, assim, de reanimar, sabe? O realmar da economia foi o realmar da Vila Maria, assim. As pessoas já estavam, não sei quem acompanha, né, esse processo da ocupação, mas ele é um processo muito cansativo, né? O processo judicial, ele deixa as pessoas com medo, ele cansa, ele desanima. Então, quando a gente se aproximou da Vila Maria, quando eles se entenderam enquanto Casa de Francisco e Clara, nitidamente se realmou aquele espaço. As pessoas voltaram a construir seus barracos, voltaram a investir naquele lugar, porque se sentiram numa rede de cuidado, sabe? Com profissionais dedicados voluntariamente a construir coletivamente alternativas. E isso, assim, ali ficou materialmente visível por esse potencial de organização, né? Surge, a gente constrói junto o centro comunitário. Nesse centro comunitário, a gente faz encontros, né? Faz encontros com as crianças, faz encontro de Natal, de Páscoa, sei lá, coisas assim, e vai ouvindo as demandas. Agora, por exemplo, eles querem um cuidado da parte religiosa. Eles querem se reunir, querem que a gente ajude a estar ali para fazer momentos de reflexão sobre a realidade deles à luz de algo que seja espiritual, né? Então, essa escuta de demandas nos leva a entender como agir no território. A cabeça pensa onde os pés pisam. As casas, né, do Rio Grande do Sul, essa especificamente se mobiliza em relação à arte e cultura, são adolescentes, jovens de colégio que se mobilizam a partir da arte e cultura. As casas do Rio Grande do Sul, quando a gente teve as enchentes, né, acho que agora faz 2 anos, se mobilizaram junto com a nossa articulação nacional, para tentar atender algumas demandas locais, enfim. A partir da realidade é que surgem as respostas, né?
E aí tem muitas outras, eu trouxe algumas com perfis mais diversos para vocês conhecerem, mas Santos, Brasília, Florianópolis, Salvador, Januário, e aí, por último, Campinas, porque quem está aqui está convidado a conhecer fisicamente esse espaço, né, que meus companheiros aqui vão tratar mais, mas em todos esses lugares e outros que eu não coloquei também, brotam experiências, né, territoriais a partir de uma rede de formação sociopolítica engajada que movimenta esses territórios para gerar respostas. E aí, para finalizar, mais uma vez, o Papa Francisco, que funciona assim como um impulso, né, como uma orientação mística, assim, mas também de incentivo teórico, né, para dizer a gente não está doido, né, pensando aqui nos nossos programas de pós-graduação isolados, né, pensando sozinhos sobre isso. Existem líderes mundiais, existem teorias, existem diversos autores e autoras que se articulam, que se movimentam, que atravessam os seus pensamentos para dizer para a gente que é possível começar por baixo e caso a caso lutar pelo mais concreto e local e então expandir para os confins de nossos países e do mundo. A gente acredita muito nisso, a gente tem esperança no povo. O povo é a maior riqueza que a gente tem, mais do que os recursos, né, mais do que as riquezas. A capacidade, a potencialidade de organização popular é algo que é nosso, que brota da vida dos territórios e que não está passível de desânimo pela urgência que a gente conversou, né? Ou a gente faz isso ou a gente morre. Então, essa capacidade de organização e de mobilização que brota da nossa organização, mas que também é própria dos movimentos populares, é o que faz a gente olhar nos olhos da criança e saber que a gente não pode desistir, né? Olhar para aquela comunidade que volta a construir os seus barracos, que coloca nome na sua rua, olhar para a Casa Amazônica e ver uma nova horta comunitária, mulheres se organizando. A gente olha para isso e tem certeza de que desistir não é uma opção, né? Que alternativas sistêmicas, elas são viáveis, elas são reais e elas brotam diariamente nas periferias do mundo. É isso. Obrigada, gente. Eu vou agora passar para o Glauco e para a Maria do Carmo para eles falarem mais da iniciativa de Campinas, né? E aí a gente, bom, não sei se vai sobrar muito tempo para discussão, mas a oportunidade da gente ir na cozinha também, lá a gente pode conversar bastante, caso não sobre tempo, né? Bom, bom dia a todas as pessoas. Quero agradecer muito aqui o convite da professora Mariana, né, para que a gente possa falar um pouquinho da nossa experiência em Campinas. E é sempre uma alegria, né, a gente se encontrar. Gabriela, muito bom. E Gabriela sempre colabora com os nossos livros aqui, né, então também estou sempre em contato com você, de alguma maneira. E a gente combinou aqui, né, de eu falar um pouquinho mais sobre a formação, né, que a gente tem feito aqui em Campinas, e a Carminha um pouco mais sobre a cozinha solidária, que vocês vão conhecer, as pessoas que podem conhecer logo em seguida, né. Eu também, a Mariana me pediu, assim, só um pequeno detalhe, eu não estou vinculado à PUC mais, né, desde o ano passado, só para esse registro. Continuo fazendo pesquisa de maneira independente, né? A Mariana havia me pedido para falar um pouquinho assim sobre a escolha do Papa Francisco, né? A escolha que ele faz para ter o nome Francisco, né? Quer dizer, o que foi isso um pouco, né? E a fala da Gabriela foi tão rica, tão abrangente e ao mesmo tempo profunda, que me traz uma série de questões que eu fui anotando, e que eu estou com uma vontade enorme de fazer uma discussão longa, mas não é possível. Então eu vou tentar ser bastante breve, bastante objetivo, né? E para falar, inclusive, especialmente da nossa experiência em Campinas. Mas eu quero traçar algumas linhas aqui, mais ou menos gerais, né? E sobre questões de ordem também teológica que rebatem profundamente na economia e jurídica que rebatem profundamente na economia, né? E que vem da história da construção, né? Tanto da igreja quanto do capitalismo, tá? Eu vou falar isso de uma maneira muito singela,
muito... Então, claro que isso demandaria, né, um outro fórum, um outro momento. Bom, por quê? Porque eu fui provocado pela sua fala. O Papa Francisco ele não é franciscano, né? Ele é jesuíta, e na melhor das tradições dos jesuítas é absolutamente dialógico, ao mesmo tempo que tem uma história no mundo jesuíta também de catequização, não no sentido que a Gabriela falou, mas no sentido mesmo de colonização. Bom, e aí a escolha de Francisco é muito precisa. Ela vem no bojo de um processo, claro, histórico sinuoso, que começa lá nos anos 60, aliás, começa no final do século XIX, mas depois a igreja apaga um pouco, depois ele retorna com força nos anos 60, que é o Concílio Vaticano II. Né? Quando a igreja se torna presente, se torna uma igreja social, uma igreja católica, né? Como cultura, né? E questionando um pouco aquela cultura da civilização românica católica, que a civilização românica católica ela tem dois grandes pilares, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. E no Santo Agostinho, pecado. Né? A cidade dos homens não é a cidade de Deus. Né? E em São Tomás de Aquino, lógica. Deus comandando a vida humana, Deus criando uma natureza humana. Essa natureza humana é a natureza do pecado, claro. Né? Agora, a causa causante, ela é submetida à causa causada. Ou seja, Deus cria a lei e não pode modificá-la. Tá? Isso está no esquema, na arquitetura tomista. Né? Só que São Francisco de Assis e Santa Clara, na sua prática, rompem com isso. Então, há um movimento espiritual na Idade Média, nos séculos 13 e 14, que rompe com essa lógica. Não é? Isso é fundamental, porque isso é fundante de um esquema dissonante dentro da própria burocracia, inclusive medieval, porque o direito canônico ele é criado a partir de Gregório no século X. E o direito canônico é o que estabelece as bases da burocracia ocidental. Isso é importante a gente saber. Tá? Quer dizer, o capitalismo ele não surge do nada. Né? Vocês estudam o capitalismo a partir da economia, mas essa economia ela tem a ver com uma oeconomia, que tem a ver com uma trindade, com uma concepção criada lá na patrística, no século III depois de Cristo. Tá? Então, tem muita coisa de teologia na conformação da economia, que inclusive Karl Marx conhece muito bem. Tá? Então, assim, nós não estamos fazendo essa discussão em qualquer instituto. Esse instituto tem história. Né? Esse instituto teve grandes fundadores que eram pessoas engajadas e comprometidas com a causa humana. Né? Se eu posso chamar assim, universalmente, causa humana. Né? Eu tive a honra de conhecer uma vez o Celso Furtado, ele passou na minha frente e disse, nossa, eu era pesquisador do Amaral Lapa no Centro de Memória, era um mocinho. E aí o Amaral, fui lá e bati na porta, porque eu precisava dar um feedback para o Amaral Lapa, e aí ele abre a porta assim e fala, olha, tendo o tapete vermelho que o Celso Furtado está passando, nossa, é o Celso Furtado que está passando aqui na minha frente. Né? Então, assim, só para brincar um pouquinho, para ilustrar, e muito feliz de ver, Mariana, como que tem, né? Como que essa história ela reverbera, né? De maneira concreta, né? Em pessoas como você. Muito bonito isso. Bom, então, o que eu estou querendo dizer para vocês, né? É que grande parte dessas, muito do que é responsável por esse negócio todo que a gente chama de economia e que deu no Renascimento, deu no Iluminismo, deu no racionalismo do século XIX, deu naquilo que a gente entende por vida moderna, ciência moderna, tem muito a ver com essa Idade Média aqui. E os franciscanos foram um elemento de ruptura. Significaram, então, quando o Papa Bergoglio, escolhe, né, ser Francisco, ele não escolhe à toa. E, fundamentalmente, acho que tem uma coisa muito ilustrativa, quem gosta de cinema e literatura, vai lá no Nome da Rosa. Lê Humberto Eco, ou vai depois ver o filme lá do Nome da Rosa, com o Sean Connery, que é bem legal, né? Qual era a grande questão ali, né? O Humberto Eco manja muito de igreja, né? Qual que era a grande questão ali?
era se Jesus era ou não dono das suas roupas. Era ou não o dono das suas roupas. Esse era o debate que estava colocado. E, claro, daí tinha o problema da comédia, né, de Aristóteles, que os beneditinos não podiam sorrir e tal. Por quê? Porque o sorriso está muito mais próximo da libertação. E os franciscanos sorriem. Porque o movimento místico, ele não captura, ele sai fora. Ele está muito mais próximo da libertação. Ele não é dizível. Você não captura pela palavra. Você não consegue capturar pela palavra. Então você não consegue normatizar. Esse é o babado. E esse aqui é o problema. Entende? Esse é o problema que está lá na Idade Média. E qual que é o grande esforço da Santa Sé? Dizer que a causa causante tem que se submeter à causa causada. Ou seja, existe uma lei da propriedade. Existe uma lei do consumo. Qual que é a grande defesa do Papa João 22 contra o Guilherme de Ockham, que é um franciscano? Olha, existe uma lei do consumo. Não é possível um animal humano consumir. Não vai falar animal, né? Porque o ser humano se destaca porque é centelha divina. E é impossível o ser humano consumir, não é? Sem que aquilo que ele consome seja propriedade dele. E qual que era a defesa dos franciscanos? Era a teoria do uso. Isso tem tudo a ver com casa comum. Isso tem tudo a ver com uma forma ecológica de olhar o mundo. E isso vai ter tudo a ver também, se quiserem aprofundar a discussão, com o multiculturalismo. Com a pluralidade, com a diversidade. Os franciscanos, eles inauguram na Idade Média o deísmo, a explosão da centralidade de Deus. Porque Deus passa a ser amor, e não ordem, e não regra. Aquele teísmo centralizante, não é? Ele é conflitado por um deísmo. Deus é amor. Então Deus é dádiva. Por isso que o São Francisco de Assis é a natureza. Ele conversa com os pássaros. O cara conversa com o pássaro, meu. Você fala, esse cara está delirando. Qualquer psicanalista, eu sou psicanalista, qualquer psicanalista, nossa, esse cara está delirando. Não está delirando nada. Né? Está delirando nada. Ele está o quê? Ele está na vibração dos pássaros. Né? Então, o Copenau está delirando quando ele conversa com o Chapiri? Está delirando nada. O cara é um xamã. Né? O cara está na vibração de uma outra lógica, de uma outra ordem de coisas. É disso que nós estamos falando. E é aí que está a nossa potência. Aí está a nossa potência americana. Mais latino-americana, porque, lamentavelmente, né, os calvinistas deram conta de dizimar, né, uma parte substancial dos indígenas norte-americanos, né? Como os bandeirantes deram conta de dizimar, como, né, os jesuítas protegeram, mas protegeram catequizando, como, percebe? Quer dizer, então, o processo de colonização é terrível, né? Terrível. Bom, por que eu estou falando disso tudo, gente? Por uma questão que é central no capitalismo, que é uma palavrinha que Elettra Stimili, que é uma filósofa italiana, trabalha, chamada il debito. Tem um texto. A dívida. Vocês já ouviram? A dívida. Vocês já ouviram falar do Dardot, Laval? Né? A dívida. O que todos nós somos devedores. Ainda é legal de falar aqui, porque vocês não estão pensando em número. Não é? Esse instituto tem uma tradição de pensar em seres humanos. Tá certo? E número está aí, né? Então, a dívida. Ora, se nós somos pecadores, quiser fazer um paralelo com a teologia, se nós somos pecadores, né, e nós não temos como superar o pecado, nós somos devedores eternos. Nós sempre vamos estar em dívida. A lógica franciscana é outra. Então, tem uma passagem muito bonita de São Francisco subindo a montanha com os espirituais, a montanha, e vai encontrar quem lá em cima? A previdência. E a previdência fica testando os espirituais o tempo todo, dizendo assim, olha, não tem problema vocês terem alguma coisa. O
problema está no coração de vocês, se vocês se apegam ao que vocês têm. Mas se vocês têm para que vocês possam se organizar, mas não são apegados a isso, está tudo bem. E São Francisco diz não, né? Nós estamos aqui na chave da providência. Nós não precisamos ter nada. Então, esse é o ultra desafio. Que na América Latina, por exemplo, um país como o Brasil, né? Como é que se constrói a escola da USP? É uma escola que tem lá uma formação, um início, né, uma antropologia estruturalista, Lévi-Strauss, né, Roger Bastide e tal, Florestan Fernandes. Aí vem todo, né? Aí vem um positivismo, né, associado ao estruturalismo, e aí vem um marxismo forte e uma vertente weberiana que vem desde Sérgio Buarque de Holanda com muita força, né? E aí você tem vamos dizer assim, grandes matrizes, né, do pensamento que de alguma maneira facilitam uma certa promoção de diálogo com a teologia da libertação, que é marxista, do marxismo cristão, que também não vai ter a ver com o marxismo stalinista do PCB, né? Então, vai ter um diálogo. O Celso Furtado estava lá no Nordeste, quando foi feito o primeiro encontro dos teólogos da libertação protestantes e tal, ele estava lá. Então, assim, vai ter. Mas os projetos são distintos. E isso é uma pena, porque no momento crucial da história da construção da democracia no Brasil, depois vem a ditadura e depois vem a reconstrução, né? Talvez se o pensamento brasileiro tivesse ouvido um pouquinho o eco, né, da fala do Fidel Castro, né? Não tem nada mais revolucionário do que a teologia da libertação na América Latina, né? Então talvez colasse um pouco mais, pois é, colasse, a gente escuta, né? Colasse um pouco mais lá, naquele momento só, mas ótimo. A gente escuta e que maravilha, né? O Papa Francisco ele não vem da teologia da libertação, ele vem da teologia do povo. É uma outra teologia, uma teologia muito forte na Argentina, né, que é muito antropológica, né, mas que tem um conceito católico, cristão, cristocêntrico, tal, de enculturação, que é uma discussão também importante de ser feita, porque, enfim, claro, acredita no que Jesus é o Messias, então Jesus é o libertador e tal, e aí os outros não cristãos, como é que fica nisso e tal. Mas ele consegue, a partir dessa teologia do povo, fazer alguma coisa que nenhum outro santo padre fez nos últimos 40 anos, que é o quê? Que é fazer o diálogo com todas as outras matrizes religiosas e todos os outros sujeitos que não são religiosos. Faz isso muito melhor para fora do que para dentro. Não porque ele é ruim para fazer para dentro, é porque dentro está muito ruim. É porque dentro está muito ruim, é porque ficaram 40 anos, com 2 papas seguidos, 40 anos construindo um processo de formação de uma igreja conservadora. E de desmontagem de uma igreja social. Quer dizer, os documentos eram sociais, mas a modus operandi, não. Então, desmontagem de uma teologia da libertação, de desmontagem das pastorais, desmontagem da SEB, desmontagem... Aí você vai ter o quê, né? Você vai colher o fruto, você vai colher um monte de gente que é jovem e que está mais preocupado com a roupa que vai usar quando se ordenar padre do que propriamente fazer trabalho de chão, trabalho de base. Bom, então, só para ter uma ideia, né, quando vocês falam, né, que o catastrofismo não mobiliza, eu não tinha esse registro, né, muito legal isso, porque é uma discussão fantástica essa. O que é o escatom? É uma discussão poderosíssima, que vai lá da teologia política, que vai ter uma coisa no Walter Benjamin importante, um debate trincado pra caramba com conservadorismo, né, de um marxismo, Georges Sorel, de um anarquismo, um marxismo contra, mas é uma discussão que a gente não vai ter tempo para falar hoje, né? Mas é um debate punk, debate massa, né, de ser feito. Agora, achei muito legal, porque a urgência, sim. Se o catastrofismo não mobiliza, a urgência, sim. Né? E a urgência para quê? Nós não estamos propondo uma urgência para a catástrofe, para o escatom. Nós estamos propondo desativação, na minha cabeça, Gabriela.
Na minha cabeça, nós estamos propondo, eu estou muito mais para Michel Foucault. Quer dizer, propondo o quê? Desativação. Desativação. E não propriamente revolução. Porque eu não sei se vale a pena reunir energia para fazer. A revolução sempre é sangrenta. Né? E nós não somos sangrentos. Não somos sanguinários. Né? Então, acho que a gente está propondo desativação. Desativação, se quiser, na linguagem Foucaultiana, de dispositivos de opressão, de controle, né? Que levam todo mundo a achar que está em dívida. E se não há, eu brinco com as pessoas, eu falo assim, vocês acham que quem criou o cartão de crédito foi a Visa? Claro, mundialmente foi. Mas tinha uns caras que já sabiam fazer isso no século XIX no Brasil, que são os senhores de café. De café. Os barões de café aqui. Nós estamos aqui na fazenda do Barão Geraldo de Resende. Tá certo? Seja da escravidão, seja da imigração, se inventou a caderneta. Anota aí na caderneta. Eu tenho monopólio do preço, inclusive, do alimento, do armazém, e faz a caderneta e você fica devendo. O cara que vai trabalhar, né, em minério, é isso. Ele entra, ele não sai nunca mais, porque ele vira um escravizado, ele vira um devedor eterno, né? E é isso que o planeta quer fazer com a gente, né? Quer que a gente fique devendo crédito a juros muito altos, tá certo? O tempo todo, né? E adquirindo bens dos quais a gente tem a posse e não a propriedade. E a posse é a antessala da propriedade, não tem nada a ver com uso. Porque o São Francisco falava de uso. E o que a Santa Sé cuidou de fazer? Não, a gente cria um instituto jurídico chamado Simples Uso de Fato. Usus Facti. Né? Cria um instituto jurídico, vira lei. Se vira lei, é só um dispositivo legal. Não é uma maneira de ser, uma maneira de viver. Não é a nova igreja. Tá certo? Não preciso falar que Martim Lutero e João Calvino depois radicaliza isso, são agustinianos, né? Martim Lutero é agustiniano. Então, toda coisa do racionalismo protestante tem tudo a ver com a ideia de pecado e tal, e tem que trabalhar para caramba, acumular para caramba, e o mérito que vai fazer a gente estar mais próximo de Deus. E em Calvino a gente nem sabe se a gente vai ou não, por causa do mérito chegar lá. Tá certo? Então, te deixa numa suspensão enorme, que é um inferno. Né? Bom, então... Desculpa, pronto, para acabar. Obrigado, Pedro. Então, para vir para os livros. Então, o que nós fazemos aqui? Né? E aí, essa coisa da realidade ser sempre superior às ideias. Né? Na Evangelii Gaudium, isso está na Dilexité, porque acho que o Papa Leão está fazendo enfrentamento da guerra, e isso não é nada fácil. Né? O Papa Francisco escreve lá, escreve lá, uma igreja pobre para os pobres. Não é uma igreja rica para os pobres, não é, mas é uma igreja pobre para os pobres. Então, a realidade é sempre superior às ideias. A realidade é superior. Então, o que a gente começou a fazer aqui em Campinas, né? Já fazia antes de eu chegar, e a gente vai, claro, né? O processo vai fazer cursos de formação. Todo último sábado de cada mês a gente faz, né, encontros de formação, numa lógica bastante bacana de assessores. A Gabriela já esteve conosco várias vezes, né? Assim, o ver, o iluminar e o agir. Né? O método da teologia da libertação mudou, né? Mudou o julgar, né, para iluminar. Né? Tem um motivo para isso. E não vai dar tempo de falar, porque é muita coisa. Mas, assim, e aí, nessa lógica, a gente tem construído cursos. Então, a gente fez aqui, por exemplo, né, formando multiplicadores da economia de Francisco e Clara, reomando a economia dos territórios, né, inspirados pela discussão que a Nacional fez, que o Eduardo produz ao livro, né? A gente lança aqui em Campinas, inspirados, a gente faz esse curso. O ano passado, sobre ecologia integral, vai sair agora o volume, acabei de entregar o miolo, a última revisão ontem para o Padre Edivaldo, para a editora Santuário, vai sair agora em junho, né? O volume 3, está lindo, muito legal, tá muito legal. E a gente faz o quê? Faz uma coleção.
a partir dos cursos nós registramos, porque é uma galera que já teve muita militância no passado, inclusive, uma galera grande dali, e que fez muita coisa importante na cidade e que não registrou, né, Carminha? Porque estava fazendo. Aí a gente fala, bom, temos que registrar também, para dizer que é possível. E o método aqui, né, é o método que compõe o testemunho com a crítica, com o pensamento, com a análise e com a crítica. Então, isso é fundamental, isso é pilar, é um método desse livro, né, dessa coleção. Evidente que então esse livro é o reflexo lógico, né? Está dando concretude e a realidade é sempre superior às ideias, né? Buscando dar concretude para trabalho de chão, trabalho de base, tá certo? E nesse processo de formação. Esse semestre é democracia. A última que a gente fez, o Eduardo teve aqui, foi na do Unicamp. Foram mais 70 grupos e movimento social de Campinas e região, que estiveram lá para conversar com a Secretaria Nacional da República, né, sobre como fazer, o que fazer para a gente poder melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro, da população lá. Então, foi uma experiência diferente, porque geralmente a gente vem com teoria para discutir e vai ouvir a prática. Aqui foi um encontro prático para a gente produzir teoria, né? O próximo agora é semana que vem. O Safatli vem lançar o livro dele sobre o fascismo, nós vamos discutir o fascismo, tá? Porque a gente está discutindo democracia, vai ser no Sind 15. Né? Gente, para terminar, falei demais, esse livro aqui é uma coleção, tá? Esse é o volume 1, volume 2 eu trouxe, vou seguir para vocês. Esse dinheiro é para a Cozinha Solidária, tá? Então, quem puder, quiser adquirir, né, pedir permissão para trazer, depois vocês vão conhecer a cozinha. Esse aqui custa R$30, esse custa R$40, tá? Um livro que preço e capa seria 70, pelo tamanho dele e tal, mas a editora Santuário 70, 80. A editora Santuário fez uma parceria com a gente aqui e a gente consegue fazer um preço mais barato possível, mas que vai reverter para a cozinha, tá bom? Trouxe um monte, trouxe 10 de um e 13 do outro. 13 é um número sugestivo, tá bom? É isso, gente, nesse ano, é isso. Bom dia a todas e todos. Eu entendo perfeitamente quando o Glauco também dá uma viajada, porque na fala da Gabriela vai mexendo com a gente, né? Vai trazendo coisa, e aí a gente começa a anotar coisa, né? Se não fez uma apresentação, a gente começa a anotar coisa que acho que não devia deixar de falar, né? Então eu entendo perfeitamente, mas eu tenho uma característica de sempre puxar a cordinha, né? Eu trabalhei muito com pessoas super criativas e eu sempre era aquela que puxava a cordinha, que era o pé no chão, né? Então, desculpa, Glauco, mas achei por conta até do nosso tempo, né? Eu não estou controlando aqui, mas para que a gente consiga e talvez dê tempo de alguma pergunta, né? Então, eu sou voluntária na cozinha há 4 anos já, a cozinha está com 5 anos, e eu acho que é importante contar um pouquinho assim. A cozinha começa em plena pandemia. Padre Antônio, né, da paróquia de São Marcos, que não é de idade da teologia da libertação, mas que com certeza bebe dessa água da teologia da libertação, né? Um padre absolutamente dentro da comunidade, que trabalha o tempo todo com a comunidade. É impressionante, inclusive, o vínculo que ele tem e como ele faz isso. Ele estava distribuindo cestas, e a cada dia era mais e mais cestas, e ele começou, inclusive, a receber pessoas queimadas, porque estavam cozinhando, ou com madeira, ou com alguma coisa, porque não tinha dinheiro para comprar o gás, né? E aí ele busca o Núcleo Campinas, né, da economia de Francisco e Clara, e busca o MST, né, alguns parceiros,
para pensar que outra forma que não era ficar distribuindo cestas. E aí eu acho que aí a fala da Gabriela me provocou assim, como é que eu entro nessa, né? Eu não sou da Igreja Católica, né? Não sou, na verdade eu sou ateia, mas eu tive uma formação católica também, mas a minha inserção é pelo Movimento Popular de Saúde. E aí, quando ela traz a coisa dos movimentos. Eu participo do Movimento Popular de Saúde há mais de 30 anos. Tá? O Movimento Popular de Saúde em Campinas começa na década de 70, né? Na luta contra a ditadura, e aqui em Campinas tinha um movimento que era um movimento contra a caristia. E esse movimento se organiza em pontos, né? Então, um ponto importante é a saúde, a luta pela saúde, e que se agrega pessoas da reforma sanitária, né, que estava tentando construir o SUS, o Sistema Único de Saúde no Brasil. Então, eu chego em Campinas, eu sou campineira, mas eu não me formei aqui, eu volto para Campinas em 1986, e começo, e rapidamente me insiro no Movimento Popular de Saúde. Tá? E aí, o Movimento Popular de Saúde, durante a pandemia, tem um movimento nacional que é a Frente pela Vida, que se contrapõe firmemente ao que estava acontecendo no governo federal, estadual e aqui em Campinas no governo municipal, a forma com que estavam lidando com a pandemia. E a gente monta em Campinas com o Movimento Popular de Saúde, que é quem chama em Campinas, a Frente pela Vida em defesa do SUS Campinas. Tá? E a gente começa a fazer alguma coisa, né? E muitas das coisas que a gente fez nos tornava absolutamente impotentes, que era tentar mexer com a gestão da pandemia, né, dentro no município de Campinas. Porque muitos de nós, o movimento popular é um movimento de usuários, como eu falei, que teve um início no movimento contra a caristia, mas que a ele se incorpora um grande número de técnicos, médicos aqui da Unicamp, enfermeiros, muitos profissionais da saúde. Tá? E, nesse momento, era uma angústia muito grande para a gente ver como o governo federal estava lidando com a pandemia e como o governo municipal estava lidando. E aí a gente começa, né, a Gabriela falou das reuniões online, a gente começa a fazer N reuniões online em que a gente começa a dizer como que o município deveria estar lidando com a pandemia. E aí, eu me lembro que teve um dia, eu estava adoecendo, né, isolada, etc. E tal, que minha filha fala, mãe, você não é mais gestora. A gente passava horas e horas fazendo modelos de atendimento para a pandemia. Né? Nós, médicos, técnicos da saúde, que não estavam dentro da gestão. Né? Então, isso ficava muito difícil. E, nesse momento, eu me encontro com a Márcia, né, que é uma das coordenadoras da cozinha, e a gente passa a ser... dentro do Frente pela Vida, tinha um grupo, que era o grupo de solidariedade, que eu fazia parte. Né? A gente também se dividiu em grupos. E esse grupo, o que estava fazendo? Distribuindo cestas também. Né? Distribuindo cestas. Então, a gente começa a fazer um repasse mensal, um repasse contínuo para a cozinha, e, nesse mesmo tempo, o padre Antônio e Márcia estavam buscando parceiros, né, para manutenção da cozinha. Eles contam que a primeira cozinha foi no CDHU, que é uma outra região de Campinas, também com uma região mais empobrecida, e que foi cedido, se eu não me engano, acho que era uma associação, tá? Com uma influência política muito forte de um vereador de Campinas, não de esquerda. E aí a cozinha começa a se organizar ali, chegou a distribuir 700 refeições dia. Funcionava todos os dias, e o padre conta que, nesse período, eles tinham recurso para 15 dias. E ele falava, se o pessoal comer por 15 dias, já para a gente já... E esse comer por 15 dias, e aí os cristãos dizem que foi milagre, a gente entende de outra forma, mas, enfim, essa busca intensa de parceiros, né? E a Márcia me convida para além de buscar parceria, além de botar um recurso financeiro, se eu não queria participar e levar voluntários e voluntárias para dentro da cozinha. É quando eu me aproximo também da economia de Francisco e Clara e da cozinha. Desde então, isso já
final de 2021 ou 22 já, que eu começo a participar como voluntária lá. Então, a cozinha tem essa... a Márcia gosta de dizer que ele alimenta a resistência, né? E a gente busca na cozinha, para além de distribuir a refeição, né? Hoje ela funciona, na época da pandemia, funcionava de segunda a sexta, hoje ela funciona segunda, terça e quarta, mas nós já temos uma filha da Cozinha Solidária do São Marcos, que é a Cozinha Solidária no Campo Belo, que é uma região mais pobre ainda que a região do São Marcos, né? Então, no Campo Belo, tem uma organização, o Prodica, que começa a ter também a Cozinha Solidária, que lá está funcionando agora quinta e sexta, tá? Que distribui 400 ou mais refeições dia. Então, a característica da cozinha do São Marcos a gente distribui a refeição, tá? As pessoas precisam levar sua vasilha, né? As pessoas não se alimentam ali, né? Elas levam para casa. A gente vem ensaiando, aprendendo, experimentando de várias formas, né? Faz cadastro, não faz cadastro, registra todo dia o nome. Houve uma época que a gente estava pegando CPF todo dia, enfim. Hoje a gente recebe também um recurso do MDS, então nós temos que registrar diariamente o número de refeições que são distribuídas. Mas é uma coisa muito livre. A pessoa chega com a marmita e diz, aqui vai 6. E a gente considera que são 6 refeições. Às vezes eu brinco, né? Eu fico muito na mesa recebendo as pessoas que chegam e digo, mas não cabe 6 aí, né? Que às vezes é uma... Bota quanto couber, então tá. Mas a gente faz esse registro e tem, então, para manutenção, hoje a gente está vivendo um momento mais tranquilo, né? Porque tem esse recurso, a gente recebeu emendas de vereadores, desde emenda para reforma do local. Assim, nós estamos hoje num local que pertence à paróquia do São Marcos, tá? Mas é uma sessão bastante oficializada, bem formalizada. Então, tem a Dunicamp, por exemplo, é uma parceira contínua da cozinha, o Sindicato dos Petroleiros, a Frente pela Vida, e o Núcleo Campinas, de Francisco e Clara, onde as pessoas individualmente contribuem e várias são voluntários lá, né? Então, os voluntários, o que é o voluntário? Sim, o MST é um dos pilares, tá? Porque as cozinheiras, e tem um cozinheiro, elas são quem faz no cotidiano a alimentação. E nós, voluntários e voluntárias, o pessoal brinca, o que você vai fazer lá, Carminha? Eu falo, eu vou descascar cebola, cortar batata, descascar alho. Então, e a gente faz a limpeza ao final, e lava. E agora, né, também é uma busca muito constante de que a comunidade se insira, né, de que eles possam contribuir. Alguns mais, hoje nós já temos uns 4 ou 5 que também são voluntários no cotidiano, que estão lá também descascando cebola, cortando tomate, né, fazendo. E é bom lembrar também uma característica, assim, a gente não usa alimento ultraprocessado. Tá? Então, são alimentos bastante também das hortas, que é mais uma do que tem acontecido com a comunidade, que é a horta. Hoje nós já temos uma horta e tem distribuído, não só no São Marcos, como em outras comunidades, se eu não me engano, são 14 hortas urbanas já. Recebemos kit horta, né, de emenda de vereadores e vereadoras de esquerda, daqui de Campinas, e a cozinha também se organizou por grupos de trabalho. Tá? Então, a gente tem um grupo de trabalho de formação, que eu estou, o Glauco está e outras pessoas estão, que a gente vem errando, aprendendo, tentando no cotidiano,
que eu que venho, né, de uma outra experiência, eu fico pensando, pô, eu não quero ficar aqui só dando comida, né? Eu queria para além disso. Então, a gente organizou o que a gente chamou de rodas de conversa. Tá? Nós tentamos, eu fiz uma formação em terapia comunitária, há muitos anos atrás, em Fortaleza. Não conseguimos a terapia comunitária, porque a terapia comunitária precisa de um tempo maior, não dá para fazer em 10, 15 minutos. Aí a gente fazia no período da tarde e a comunidade não estava participando, mas foi muito importante para a grupalidade de quem trabalha. Né? Com as cozinheiras, a gente fez algumas sessões de terapia comunitária com esse pessoal, foi muito importante, mesmo não tendo conseguido trazer mais gente da comunidade. E é isso que eu digo que é uma experimentação. Que hora que a gente faz a roda? A gente chama às 10 horas, aí 10 horas, olha, sim, tem 3 pessoas. Né? Aí a gente faz um pouquinho antes de começar a distribuição, mas aí é muito importante, que é uma coisa que o padre, a Márcia, os coordenadores batem muito, é o horário de início. A gente começa a distribuir a comida meio-dia. Tá? Porque tem mãe que vai levar filho na escola, tem pessoas que ainda têm algum tipo de trabalho, então não dá para fugir muito desse horário. Então, a gente vem tentando fazer rodas a partir das 10h30, das 11 horas. Mesmo com toda a dificuldade, a gente já fez várias rodas. Né? Discutimos violência, discutimos no dia do trabalho, o trabalho, né? Discutimos... No 7 de setembro, sempre tem o grito dos excluídos, né? O que a gente trabalha? O que são os excluídos? Né? Então, sempre essa tentativa de trazer temas. E na época das eleições, foi lembrado, né? A cozinha também discutiu o que esperamos dos candidatos, das candidatas, e levamos candidatos, no caso de 2024, né, que eram os vereadores e prefeito, para assinar a carta compromisso da economia de Francisco e Claro. Tá? Então, assim, as rodas, elas acontecem, às vezes, com mais continuidade, às vezes menos, mas é um esforço muito grande. Enquanto Gabriela falava, Glauco, eu anotei algumas coisas, falei, nossa, a gente precisa... buscar mais coisas dentro da comunidade para a gente fazer a roda. Não é muito fácil. Né? No meu texto aqui do livro, eu falo um pouco assim, que a gente vai lá cozinhar, tem a história, não tem que dar comida, tem que ensinar a pescar, né? Que é uma fala bem presente, que a gente sempre fala, vai pescar com fome para você ver se você consegue ensinar a pescar se você estiver morrendo de fome. Né? Então, assim, aí eu falo disso, que a gente lá tenta ensinar a pescar, fazer o peixe, aprender a fazer o peixe, inclusive com eles, né, com a própria comunidade, e com o pessoal do MST, que são cozinheiras de uma sabedoria. Toda vez que eu levo... uma coisa que a gente tem uma relação com a comunidade, no sentido de equipamentos da comunidade. Então, o CRAS está presente lá, né, o Centro de Referência da Assistência Social, uma vez por mês. A Unidade Básica de Saúde, muitas vezes, está com a gente. Nós tivemos e temos voluntários, são alunos aqui da Unicamp, e aí acho que o Guilherme, acho que é do curso de História, né? Ele fez, conseguiu um projeto de extensão, então a gente teve um período grande, alunos e alunas voluntários, e então, quando tem aluno, e aí o centro de saúde também leva, né, os estagiários da enfermagem, da medicina, etc. e tal, aí a gente sempre tenta mostrar para além, né, o que tem para além de entregar comida, que importância tem aquela cozinha naquele território. Né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente procura. Deixa eu ver o que mais de... sim, né? Nessas rodas, uma coisa que foi muito bacana, tem uma voluntária nossa que faz paródias. Tá? A gente tinha antes uma que tocava violão, e um dos cozinheiros também toca, e a gente buscava alguma música que tinha que ver com o tema. Mas essa pessoa não pôde continuar como voluntária, então agora essa voluntária ela faz paródias com músicas de infantis, principalmente cantigas de roda. Então, no livro até ela coloca, né, algumas delas. Então, a gente discutiu campanha da fraternidade, a gente discutiu o trabalho, a gente discutiu a violência, violência contra o idoso.
usando músicas também, né? E aí a gente imprime para as pessoas cantarem junto, né? Então, acho que isso é... Então, nesse momento, tentando também não prolongar muito, a gente mantém esses parceiros costumazes, né, que continua a do Unicamp, os sindicatos petroleiros, outros sindicatos, e mantém o bazar, que é super importante, que é uma participação da comunidade muito grande. O bazar acontece uma vez por mês, toda a renda é revertida para a cozinha, e é onde há uma participação da comunidade, porque aí as pessoas vão comprar, tem várias voluntárias da comunidade que ajudam, né, na elaboração, na separar as peças, e as pessoas vão comprar e levam pessoas para comprar, né? O bazar é tudo R$2, R$3, é bem, sempre rende um tanto. E mais uma coisa que começou também é as latinhas. E aí a comunidade também leva latinha, né, para poder vender, para a renda reverter para a cozinha. Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Bem lembrado, Sérgio, obrigada. Isso. A oficina de pães, a gente tentou, estava lembrando aqui, a gente fez um questionário quando a gente fez o cadastro, o que as pessoas achavam que a cozinha podia trazer para além da refeição. E uma das coisas que eles trouxeram foi cursos profissionalizantes, aprender a fazer alguma coisa. E aí um que começou rapidamente, que deu super perto, é a oficina de pães. Ela funciona hoje, quinta tarde, sexta o dia inteiro. Tá? E a renda, né, ela é toda a partir de encomendas, e a do Unicamp, por exemplo, na sexta-feira, traz para cá e vende aqui na Unicamp os pães. Hoje já está conseguindo em torno de R$500 por mês para cada participante da oficina de pães. Né? Então, é muito... Nós não conseguimos, né? Já houve a ideia dos recicláveis, houve a ideia do artesanato, mas é isso, como são todos e todas voluntários, é muito difícil que tenha alguém que possa estar toda semana, que é uma das coisas difíceis do voluntariado, né? É claro, eu também vejo assim, quando eu vou viajar, não posso, não vou, pronto, mas não dá para ser assim, né? Não vou e pronto, né? Porque conta com todas aquelas, então tem que ter um planejamento, uma organização também para começar uma nova forma de ter alguma renda para aquela comunidade. Mas eu acho que esse é um grande desafio para a gente também, né? De pensar outras formas. E as hortas também, né? Eu falei que a gente já tem hortas e já tem outras filhas, né? Outras hortas também, que tem um grupo. Então, tem o grupo de formação, o grupo de hortas, os diversos grupos de trabalho que se organizam para que as coisas continuem acontecendo. Né? E a gente tem, hoje, a cozinha é uma associação. Né? Então, conseguiu-se dar um formato jurídico de associação, o que permite participar de editais, permite, né, dar uma coisa um pouco mais que possa buscar outras formas também. A gente recebeu, já como associação, o prêmio Periferias Vivas. Tá? A gente descreveu, né, todo esse trabalho e conseguimos R$50 mil, além de outras emendas. Né? As emendas também dão em que pese, eu devo dizer, sou totalmente contrária a essas emendas, né, as emendas impositivas, tanto nível federal, estadual como municipal, mas é o que temos, né? É o que temos no momento, então a gente consegue trazer, né, para o nosso lado toda a bancada de esquerda e muitos deles fazem essas emendas. Vou dar uma olhada rapidinho aqui, eu acho que eu consegui falar de tudo, é bastante coisa, né? Eu acho que e é legal se puder conhecer, né? É uma coisa, eu sempre fico assim pensando, eu fico muito na mesa conforme recebe as pessoas, e uma das coisas que tem me mexido muito, assim, primeiro, a maior parte dos que vão buscar hoje são homens. São homens que vão buscar. A gente observou do início para cá que houve sim uma melhora na comunidade.
né? Tem mais gente empregada, tanto é que possibilitou, inclusive, entregar a refeição menos dias e tudo. Mas eu, até pela, né, acho que é muito importante essa entrada feminista, porque a mulher, ela encontra formas de trazer renda, mesmo nos piores momentos, né? É a faxina, é o cuidar da filha do vizinho, é levar o outro para a escola. Tem algumas coisas que, para os homens, pelo nosso modelo, né, patriarcal, machista, não que não exista, mas é mais difícil de buscar, né? Então, assim, o índice de alcoolistas na cozinha está muito grande. E eu tenho conversado isso com o padre. Como é que a gente faz, né? Porque o que a gente vê é a falta de perspectivas, né? Então, acho que, de novo, colocando assim, um grande desafio nosso é lidar com... não é que a gente sabe que não temos perna suficiente para enfrentar tantos desafios, mas esse é um que eu me vejo toda semana olhando para ele, né, ao viver a cores. E para fechar, uma das coisas que todos nós que somos voluntários, identificamos com muita força, para além de dar comida, para além das oficinas, é o estar ali para ouvir, né? Alguns deles, e o Glauco, inclusive, está começando a fazer um trabalho desse, mas alguns deles, eles param na nossa frente e dizem, não, hoje aconteceu isso, aconteceu aquilo, e a fila está lá atrás, mas a gente vê o quanto eles precisam ser ouvidos, né? E quanto é importante, e eu escuto, às vezes, alguns deles, tem uns que falam assim, eu gosto tanto da senhora, porque a senhora fica me olhando assim, escutando o que eu estou falando. Eu falo, pois é, então tem... E eu vejo que isso permeia quase todos os voluntários, né? Não é uma característica minha, ter esse tempinho para ouvi-los, para dizer o nome. Tem alguns que chegam na mesa e a gente fala, fulana, já sabe meu nome. Eu, puxa, depois de 4 anos, se eu não soubesse, né? Mas, para eles, é de uma importância muito grande, né? Então, eu acho que é isso, gente. Espero ter contribuído aí com... Duas coisinhas, um adendo só. O pessoal do MST que vai cozinhar é o pessoal do Marielle, que a toda hora o prefeito de Valinhos quer tirar o pessoal dali, né? E eles estão ali contribuindo, né? Fazendo comida para as pessoas que não têm o que comer. A questão do alcoolismo, a gente tem discutido muito isso, né, Carminha? E assim, eu não sei, é muito intuitivo, mas assim, a história de vida eu acho que é o ponto de partida, né? Então, a gente tem que estar lá guerreando com a cebola, mas também a gente tem que estar olhando nos olhos das pessoas e ouvindo as pessoas, né? E vão se criando métodos, que não é o da escuta individual exclusivamente, mas também da escuta um pouco no coletivo, porque as pessoas vêm e contam uma pílulazinha da história de vida delas, depois a outra vem e conta, eu queria te falar isso, tá bom, aí sai e ouve o outro também falando. Então, talvez isso seja, claro, tem como, né? Mas talvez isso seja um ponto de partida, né? Para a gente poder tentar, não também dar aquela conotação terrível ao alcoolismo, né? Porque também não vai ajudar, né? Porque vai excluir também, né? Então, é um processo de vida, né? Processo, Papa Francisco, processo, né? E só para concluir também, também tem alfabetização, né? O Guilherme fez alfabetização, faz alfabetização, é muita coisa, porque tem muita coisa. Alfabetização, usando o método do MST, né? Então, associando o número à palavra, isso tem funcionado também, né? Então, um pouco isso, né?